Estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil, em parceria com a Feira Internacional Conecta e o site Música e Mercado. Hoje trazemos a vocês alguns convidados para a mesa temática Estética do Ruído, pedais, periféricos e acessórios na música indie. Não somente na música indie, afinal de contas, a utilização de pedais, distorções, é recorrente assim, em diversos estilos musicais, né? Na música indie ele ficou mais marcado, assim, mas esses recursos são utilizados em artistas que vão desde o blues, passando por metal, hard rock, entre outros estilos musicais. Vamos apresentar nossos convidados, né? Eu vou chamar cada um, né? E cada um fala uns 2 minutos sobre si, né? Sobre sua carreira, assim, na parte musical e alguma questão relacionada a esse tema da estética do ruído. Vamos começar por um músico que é bastante veterano aqui na área, o Zé Antônio Algodoal, da banda Pinaps, uma das primeiras bandas do chamado indie rock, que na época que começou também era chamado de guitar bands ou outros nomes. Zé Antônio, tudo bem contigo? Tudo bem. Sua. Obrigado pelo convite. Então, sou o Zé Antônio Algodoal, sou guitarrista do Pinaps, né? Banda que a gente começou em 89. Fora isso, já fiz produção fonográfica, já escrevi livros sobre música, passei muitos anos na MTV, e agora estou como editor do portal da Sim São Paulo, sempre ligado à música ali no trabalho, né? E é isso, sou guitarrista, continuo tocando com o Pinaps fora dele, fazendo os projetos, experimentando muitas coisas. E agora estava começando a gravar o primeiro disco solo, que o Pinaps provavelmente vai dar uma pausa agora, depois eu explico. Mas a pandemia deu uma parada em tudo, né? Como eu optei também por ficar em quarentena até que tudo isso passe, então tá um pouco em suspenso, mas acho que pro ano que vem eu já finalizo um primeiro disco meu aí. Legal, Zé. Beleza. Estamos aqui também, integrantes de uma banda desse gênero, assim, uma banda de shoegazer, né? Ou outros estilos, assim, pode adicionar, né? Pode acrescentar. O Adriano Caiado, da banda Moonpix de Brasília. Fala aí, Caiado. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Uhum. Eu sou o Adriano, toco na banda Moonpix e eu produzo tudo em casa. Nunca entrei no estúdio para gravar nada, a gente faz tudo em casa, a gente só entra no estúdio para ensaiar às vezes. E é basicamente isso. Eu também produzo a música de alguns amigos. Obrigado a todo mundo por ter me chamado. Beleza. Vamos passar agora para o Marcelo Birk. Marcelo Birk, músico do Rio Grande do Sul, tem na sua carreira bandas como Graforé Filarmônica, Aristóteles e Anania Júnior, Os Atonais, além de uma carreira solo com alguns discos bem bacanas gravados. Tudo bom, Birk? Alô, tá mudo, Birk. Pode ir. Foi agora? Agora foi. Tá, ok. Então, tudo bom. Muito obrigado pelo convite. Como tu já adiantou, toquei em algumas bandas aqui de Porto Alegre, do tempo que eu morava em Porto Alegre. E atualmente eu sempre tive em paralelo a minha carreira acadêmica, né? Então, atualmente eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Música e Tecnologia. Mas os meus caminhos nunca foram muito simples, nem mesmo para eu entender. Muito recentemente eu percebi de uma maneira mais consciente que o meu pensamento estava muito mais para as artes visuais do que para a música. Então, para integrar essas duas tendências, sei lá eu que caminhos o meu cérebro segue, eu estou fazendo doutorado em artes visuais, que eu consigo fundamentar muito melhor a música a partir das artes visuais do que a música a partir da própria música. Bacana, Birk. E temos aqui também o Emir Neto. O Emir Neto tem uma característica curiosa, que ele utiliza pedais de distorção em instrumentos um saxofone, que é um instrumento que não tem plug, né, instrumento analógico, né? E também recentemente fez algumas conversas sobre essa questão. Pode falar um pouquinho mais, então, Emir? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Digão. Olá para todo mundo que está na mesa e para quem está assistindo. É um baita prazer poder bater esse papo.
E é um lugar maluco de estar, né? Porque a gente costuma falar sobre pedais, essas coisas, sempre com guitarrista, baixista, produtor musical em geral, galera de estúdio, e aí esse universo do sopro, do instrumento acústico, não é novo, mas está começando a ser explorado de fato, né? Não é novo porque a gente sabe que, para ser bem popular, Miles usou isso, né? Em 70, 69, 70, até antes, provavelmente. Então, não é um assunto novo, né? Mas é muito bacana poder participar desse tipo de papo de hoje para frente, né? Eu sou saxofonista, basicamente, principalmente saxofone barítono. Já uso os pedais há um bom tempo, desde das épocas de banda de reggae, para tentar suprir um pouco o lance do naipe de sopro, para fazer sozinho. E hoje, na verdade, muito próximo desse lance da estética do ruído, né? De fato explorar o instrumento usando os pedais para sair da onda do som puro, do som natural. E tem um disco que foi lançado agora, como o José falou agora, a pandemia deu uma brecada, o meu disco saiu no dia 23 de março, a pandemia entrou dia 17, já estava tudo agendado, então na verdade um lançamento que não aconteceu de fato ainda, né? Mas em breve rola. E acho que é isso. Então vamos para esse papo aí que vai ser bem bacana de participar. Beleza, beleza. Eremir, obrigado. Eu vi que está aqui também com a gente o Victor França. Victor França do Estúdio Solo, de Curitiba, gravou centenas de artistas, os mais diversos, inclusive muitos artistas que trabalhavam com o ruído, com essa estética, né? E ele está aqui para comentar um pouco a gente desse desafio assim de transpor isso para o estúdio. Victor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Victor, sua câmera está desligada? Não, é que eu tô no escuro, eu tô dirigindo para o estúdio. Na verdade, está uma hora fora do fuso ainda. Mas eu já daqui a pouco já tô chegando lá, já ligo de volta. Beleza, Victor. Então tá bom. Vamos iniciar aqui a nossa rodada aqui com os convidados, né? Eu queria começar pelo que está há mais tempo nessa onda, o Zé Antônio Algodual do Pinups. O primeiro álbum do Pinups, Time Will Burn, um clássico, um disco bastante barulhento. Se é barulhento hoje ainda, imagina para a época, né? E eu creio que era uma época assim que não era fácil conseguir esse tipo de pedais para poder fazer essa sonoridade, né? E eu queria que o Zé então contasse um pouquinho dessa história de como que era no começo, assim, naquela época, assim, poder chegar a esse som, o que utilizava lá, se estava disponível na época. Imagino que pedais do tipo overdrive estavam disponíveis, talvez um fuzz, assim, wah-wah, talvez, mas claro, um equalizador, mas é claro que tem uma grande variedade, né? Tem pedal para tudo quanto é tipo para distorção, para efeito de filtro, para efeito dinâmico, modulação, repetição, ambiência. Então, comenta um pouquinho assim, sobre o que era utilizado nessa época e com o tempo o que você foi aprimorando, adicionando. Então, eu tenho uma relação assim longa com os pedais, mas de maneiras diferentes. Assim. Na época também o Burner era mais moleque e tal. Hoje em dia, quando se fala em pedal, é acessível, né? Qualquer equipamento musical continua caro, mas ainda é acessível, né? Ainda é possível você comprar. Eu lembro que na época você comprar um pedal da Boss era quase que você comprar um carro, assim, era uma coisa que era meio absurda, né? Tinham, acho que 2 lojas em São Paulo que vendiam os pedais, e eu falo de Boss que eram uns tops de linha, outras marcas nem chegavam por aqui. Então, assim, a gente tinha que se virar, né? Eu comecei querendo um monte, como todo moleque, você quer ter todos os pedais do mundo, depois você percebe que você não precisa de 90% que você tem, né? Quando você aprende a tirar seu som. E depois você seleciona, né? Você vai usando uma coisa aqui e ali. Eu já passei por tudo isso, mas na época específica do Time Will Burn, na verdade era uma época de deficiência. Eu não tinha pedais. Eu tinha um pedal que eu comprei de um cara que fazia um pedal caseiro, na verdade, assim. E foi isso que eu usei na gravação. Tipo, a grande verdade é que o Time Will Burn é um disco que muita gente cita, mas é um disco que me incomoda muito. Eu não gosto muito da sonoridade dele, pra falar a verdade. Eu acho que ele é sujo demais, assim. Hoje em dia eu faria tudo absolutamente diferente. Mas, assim, eu acho que se existe alguma beleza naquele disco, para mim é a beleza da ingenuidade da juventude. Quando você entra no estúdio totalmente destituído de qualquer tipo de
experiência ou você quer tocar, você quer gravar, você quer fazer barulho. É aquela deficiência, quando você não sabe muito o que fazer, o barulho e o volume sempre compensam, né? Eu acho que isso era uma característica muito ali da minha geração e muito diferente do que a gente vê hoje, né? Por exemplo, o Moonpix, por exemplo, tem um som muito sofisticado. Eu vejo bandas como Echo Upstairs, por exemplo, que tiram um som que pra gente era impossível de pensar, nem existia aquele som, né? Naquela época, assim. Então, era isso, era uma coisa que era muito da deficiência, assim, né? Aquele ruído porque eu tinha uma guitarra ruim, né? Era uma Janine, na verdade, era mal utilizada, com um pedal que só fazia barulho. E depois de um tempo fui achar uma distorção, que eu acho que foi a distorção que definiu o som do Pinaps ali, que era um Gavinor da Marshall, da primeira geração, o grandão, assim. Acho que eu até tenho ele aqui, depois eu mostro para vocês. Mas é o pedal que definiu ali, que daí sim eu pude ter controle do barulho que a gente fazia. Mas ali no Time Burner era uma coisa meio de chiado mesmo. Depois eu fui descobrindo os pedais de modulação, né? Você falou de algumas coisas, por exemplo, de equalização. Não teve nada, né? Foi quando a gente gravou esse disco, a grande verdade é que nós gravamos 3 músicas pro disco. O resto das, acho que alguém falou. Enfim, o resto das músicas eram demos que a gente gravou porque a gente precisava marcar shows. Então nós gravamos em um estúdio ali em Santana, num Tascam de 4 canais, né, sem nenhuma sofisticação, assim. Daí o pessoal da Estileto, Thomas Papon, inclusive chamou a gente gravou no estúdio do irmão dele, do Thomas Papon. E foi curioso, que o Thomas é um cara que ele vem de uma escola muito, sei lá, virtuosa, assim. Ele até hoje tem uma banda que é uma banda cover de Zappa, para você ter uma ideia, ele é um grande guitarrista, tal. E ele não teve a mínima paciência com a gente, né? Na verdade, quando a gente gravou alguma coisa, tipo, gravando, tá bom, vamos para outra. É meio assim, tipo, ele não entendia muito, se bem que agora tem um rapaz que está fazendo um livro sobre a gravação do Tommy Burn, e curiosamente ele conversou com o Rainer, ele até fez alguns elogios ao jeito que a gente tocava lá, que eu fiquei totalmente surpreso. Mas eu acho que a minha relação com os pedais foi uma coisa que foi desenvolvendo depois com o passar do tempo. Acho que no segundo disco, ali no Guest, foi quando eu já comecei a usar algumas coisas, descobri e achar os pedais que realmente eu gostava e comecei a saber como usar. Que até então, aquele disco só tem 2 pedais, que foram essa distorção sem marca e um wah-wah, que era o único pedal que eu tinha de verdade, o Crybaby. Uhum. Bacana. Legal, Zé. Pô, daqui a pouco você conta mais história, né? Você falou do pedal caseiro aí. Tipo, o Marcelo Birk, eu sei que também já passou por essa de fazer pedal caseiro. Queria que comentasse um pouquinho disso aí, né? E também da questão do ruído nos seus discos mais recentes, né? Eu queria que você só... tá mudo, Marcelo? Só tirar. Pois é, eu não cheguei exatamente a construir pedais, mas nos anos 80, como o estúdio era uma coisa caríssima e proibitiva para um fedelho sem grana, eu tinha tanta vontade de gravar que eu desenvolvi um setup que tinha 2 gravadores de fita cassete, um gravador de rolo e um computador TK2000, que tinha esse fantástico 64K de memória RAM. E os programas tinham que ser criados pelo usuário, né? Então eu ganhei um computador desses, ele tinha um único canal de uma onda quadrada, um canal mono, e que para ouvir a gente tinha que ligar uns fones de ouvido numa saída da TV, que era coisa que o pessoal usava quando estava em casa, não queria incomodar os outros para não ouvirem, ligavam nessa saída, assim. O som não era grande coisa, mas a onda quadrada, na verdade, é uma coisa muito próxima do ruído. Tanto é que a distorção se baseia nisso, né? Ela vai, o que se chama de achatar a onda, ela vai tornando a onda meio quadrada. E aí eu fui pesquisando maneiras que não tinha nos manuais de uso do computador, porque o máximo que ele fazia tinha um comando que era sound, que tu dizia a frequência que tu queria e o tempo de duração. E eu fui testando coisas. Eu pegava o manual e tudo que era... Pegava um gráfico de função e fazia que a saída, ao invés do gráfico, fosse som.
E eu fui descobrindo maneiras que hoje eu sei que é um tipo de síntese granular. Então produzia umas frequências que não eram previstas, assim, e não tinha muito controle, mas eu consegui alguns resultados bem interessantes. E como o computador era muito, isso tinha que ser salvo em fita cassete, então era tudo muito precário. Para usar ao vivo, por exemplo, era uma coisa. Primeiro que tinha que carregar uma TV para o lugar. Naquele tempo era TV de tubo, né? Era um troço pesado. Não era todo mundo que tinha uma TV sobrando em casa para levar para show, além do risco, né? A TV, uma grande chance de quebrar. O computador, às vezes, o programa não carregava, tinha que carregar o programa cada vez que ligava o computador. Tinha que programar em Basic, coisa assim. E aí eu complementava isso fazendo uso desse setup com dois gravadores cassete, que um deles eu ligava na entrada auxiliar do outro e tocava coisas pela entrada de microfone, daí as duas coisas mixavam. Eu conseguia fazer uns overdubs assim muito primários. E fazia alguns efeitos com o gravador de rolo, eu fazia anéis de fita, ou gravava passando manualmente a fita pelo cabeçote para ver que efeito ia ficar. Eu sei que uma dessas peças, uma que eu fiz assim de uma maneira bem, foi a mais improvisada, talvez a mais espontânea. Eu peguei programas que eu já tinha, eu fui combinando eles, eu ia improvisando através do teclado, ia gravando e fazendo edição na hora. E aí no final, assim, eu tive um resultado que ficou bastante aceitável, melhor do que os resultados que eu tinha só com o computador, porque essa hibridação fez uma diferença bem interessante. E essa composição chegou a ser, foi em 88, até fui pesquisar para poder falar aqui de quanto tinha sido, num programa da Rádio Ipanema FM chamado Opus 1, que era uma rádio comercial, mas que dava espaço para bandas alternativas. E um belo dia, o Jimmy Joe, que era um dos radialistas, falou que tinha interesse de fazer um programa com a produção do Instituto de Artes, do pessoal que fazia composição ali. E eu sou bacharel em composição pelo Instituto de Artes, né? Então, o Carlo Pianta, guitarrista da Graforré, foi o cara que fez essa intermediação e eu passei, a matriz era uma fita cassete. Passei essa matriz com essa composição, que talvez tenha sido uma das primeiras a ser veiculada em rádio no Brasil, feita praticamente só com computador, né? Eu sei que tem alguns pioneiros, mas essas informações nem sempre são precisas. Sei que tem um cara que, inclusive, é de Santa Maria, que é o Frederico Richter, tinha o Jorge Antunes, que trabalhava com música eletrônica, mas eu não tenho exatamente a informação de música com computador feita antes, e que tenha sido veiculada. Posteriormente, esse interesse, por uma necessidade prática mesmo, esse interesse acabou sendo substituído, porque eu comecei a gravar em estúdio mesmo. Esse material que eu fazia nessa época, questão uns 10 anos atrás, eu remasterizei tudo. E comecei a trabalhar mais em estúdio dentro dessa lógica, assim, que eu tinha tinha o coração dividido entre yeah, rock inglês dos anos 60, jovem guarda e música de vanguarda. E eu pensava assim que eram dois extremos, né? E eu pensava, tá, eu vou ter que me decidir por uma coisa. Daí um belo dia eu pensei, tá, mas eu posso fazer as duas coisas. E aí eu meio que criei uma estética na qual eu atuo até hoje. Ainda que eu não... Digamos que um lado é muito crítico do outro, né? Tipo, eu não aguento nem a coisa muito tradicional de um lado, nem a negação disso, que seria isso que se chama de experimental, que é um termo que eu não gosto nem um pouco. Mas aí eu teve a Graforré, que era uma banda que tinha aquela tensão de dois compositores, eu e Frank Jorge, que é bem comum nas bandas, né? E que gera muitos produtos. Eu acho que isso estimula bastante a criatividade, desde que as pessoas saibam lidar com isso. E aí a Graforré parou um tempo e eu montei uma banda mais radical, que era o Aristóteles de Ananias Júnior, que o ruído era um desses componentes. Ele não era o grande componente, né? O componente principal, né? A gente procurava fazer uma mescla de procedimentos que as chamadas vanguardas do século XX, que eu não acho que o século XX tenha sido tão vanguardista assim em música. Inclusive, eu até peguei esse livro aqui, que chama Ruído, justamente chama Ruído, de um cara chamado Alex Ross, que fica muito claro que o século XX foi muito mais um século de anacronismos musicais do que de vanguardas, em especial se a gente compara com
com as artes visuais. Mas, enfim, no Aristóteles Ananias Júnior eu levei um pouco mais, radicalizei um pouco mais, aí sim eu era o compositor principal da banda e tal. E quando a gente foi gravar, aconteceu exatamente aquilo que nós estávamos conversando antes de começar a gravar, que foi um sério conflito com os estúdios. A gente chegou, inclusive, a pegar alguns estúdios onde a gente gravava, a pegar conversas dos donos dos estúdios falando mal do que a gente fazia. Tipo, Birk, você está entrando esse tema aí da parte dos estúdios, da transposição do som para os estúdios, é uma coisa que a gente vai deixar para o segundo bloco, né? Segura aí que você já retoma essa parte da história, né? Não, só deixa eu complementar, então, digamos. O que eu queria dizer que, em função disso, é que o disco ficou muito mais ruidoso do que ele deveria, porque foi a única maneira da gente salvar daquela sonoridadezinha limpinha, com a qual a gente não conseguia... Mas a proposta... Não conseguia negociar com o pessoal do estúdio. Mas, enfim, a proposta não era exatamente essa. Beleza, Birk. Vamos passar aqui para o pessoal mais novo aqui, o Adriano, da banda Moonpix. 25 anos, né? Bom, provavelmente você teve bastante referência e para você teve o acesso a pedais foi um pouco mais fácil do que os nossos dois convidados que a gente conversou antes. Fala um pouquinho, Adriano, dessas suas influências, como é que você chegou assim a decidir, quero ter uma banda, quero fazer esse som shoegaze, eu quero encharcar de efeitos aqui, fazer aquela enxurrada, aquela muralha de sonoridades diferentes aqui. Conta pra gente aí um pouquinho sobre seu histórico. Você está com 25 anos, quando é que isso começou? Quanto tempo faz? A minha trajetória na música começou na música clássica. Desde criança eu toquei piano durante uns 10 anos, e aí, depois que eu parei de tocar para entrar na universidade, aí que eu passei a compor de verdade, assim. Antes eu gravava pequenas composições no violão pelo gravador do celular, mas era só uma música instrumental simples. Mas aí quando eu entrei na universidade, que eu comecei a gravar de verdade no computador, quando eu descobri que isso era possível, foi perfeito, principalmente porque eu não tinha muito dinheiro para comprar pedal, e pelo computador você tem muitos plugins e VST que você pode conseguir esses efeitos com uma certa verossimilhança até. Foi perfeito para mim, principalmente para usar todos os tipos de reverb, fazer todo tipo de combinação com distorção. Os softwares foram a minha principal ferramenta. E o que acontece, a Moonpix, na verdade, é um projeto de gravação, então eu gravo as músicas todas aqui, mas aí a gente toca elas ao vivo. Mas a intenção, artisticamente falando, eu diria, não é muito focada na performance ou em apresentações ao vivo, mas mais na parte de produção e de gravação, que é realmente onde tem maior satisfação artística, eu acho, pessoal também. Mas eu também gosto muito de tocar ao vivo, e a gente entrou no shoegaze principalmente porque eu acho que é um dos gêneros mais permissivos, assim, para psicodelia, eu diria até. Porque quando você está ouvindo muita distorção, com muita reverberação, você tem todos aqueles harmônicos, todas aquelas notinhas que você não sabe se você realmente está ouvindo ou se você está imaginando elas, assim. Essa é a parte que eu acho mais bonita no shoegaze, eu diria. E aí, quando eu ouvi My Bloody Valentine pela primeira vez, que é uma banda que começou com o shoegaze, aí eu lembrei, quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei, eu tava esperando por esse som a minha vida inteira, assim. Era, uma banda que, com tanto barulho, mas ela tem tanta ternura, entende? Então é por isso que eu gosto desse gênero. É isso. Bacana. E, tecnicamente, você falou dos softwares, mas, claro, ao vivo é complicado. Não sei se hoje você faz... Como é que é a transposição para o palco? Apesar de não... Sim. Comenta pra gente, assim, você usa outros recursos, se leva computador para o palco, ou se utiliza só pedais no palco, como é que é essa transposição? Então, na hora de gravar no computador, aí eu uso vários softwares, mas eu também uso alguns pedais, mas eu uso principalmente um pedal de distorção só para dar um boost na guitarra, mas ele é plugado diretamente. Qual que é o pedal?
depois que eu li muitos artigos, eu encontrei uma banda chamada The Raveonettes, que eles também não usam, eles não microfonam os amplificadores, eles vão direto para dentro do computador. E aí eu achei isso fascinante, porque eles comentam até como que você pode reter bastante o tom da guitarra, que ele é alterado quando você coloca pelo amplificador, e enfim. Aí eu meio que adotei esse modus operandi. Então eu só uso um pequeno pedal de distorção e aí vai direto no computador e aí eu gravo o resto. Aí ao vivo eu uso uma unidade de efeito que é uma unidade muito antiga que eu comprei na internet por um preço super acessível, porque por acidente eu acho, que é o Alesis Midverb 2, que é uma unidade de efeito que era usada pelo My Bloody Valentine do Kevin Shields, que ele tem uma unidade, tem um programa de reverb reverso, que é um tipo de efeito que ele inverte o envelope sonoro. Então o som ele não tem, quase que ele não tem ataque, ele sobe assim. E aí a gente usa isso antes de entrar na distorção. Então uso basicamente esses dois efeitos. O reverb reverso e a distorção de um pedalzinho que ele é uma cópia daquele Procoret. E eu também uso um Big Muff e um pedal de delay também às vezes. E no vocal a gente usa a mesa. A gente usa o reverb da mesa, mas a gente estava tentando adquirir um pedal da Boss para voz, só que aí nem rolou porque esse ano tá todo mundo em hiato mesmo, então a gente tá tranquilo nesse departamento. Só gravando. Boas referências as suas. Big Muff é um nome de um pedal que ficou bastante conhecido também, pelo menos de nome. A pessoa pode não conhecer, nunca saber qual que é o pedal, mas a banda Mudhoney tem um lançamento, não lembro agora se é um EP, ou se é acho que é um EP chamado Super Fuzz Big Muff, um dos clássicos deles, né? My Bloody Valentine, nossa, começo dos anos 90, quando eu vi pela primeira vez, foi fantástico, assim, meio inacreditável, né? Eles falam de Raveonettes, eles já se apresentaram no Brasil, aqui nas áreas onde eu moro, Curitiba. Muito bacana o som deles, bacana mesmo. Foi uma Depois eu quero comentar do My Bloody Valentine com vocês também. Quer comentar agora? Não, pode ser que My Bloody também é uma grande influência para mim, assim, desde o começo. Eu acho que ali naquela época era Disney Merchant, My Bloody Valentine, talvez uma coisa de Primal Scream. E assim, só que o Pinaps foi uma banda que nunca me permitiu chegar a procurar até esse tipo de som que o Moonpix consegue fazer. Mas até curiosamente estava ouvindo hoje, quando a gente fala em My Bloody Valentine, acho que você se refere mais ao Loveless, ao Isn't Anything, né? E na época, o que a gente ouvia eram esses discos aqui do My Bloody Valentine, tá vendo? Que eram os primeiros deles, que era uma coisa muito mais noise. Então, o som que eu persegui do My Bloody Valentine era desse daqui. E depois, acho que por causa disso, acabei descobrindo a sonoridade shoegaze, que sou apaixonado. E, aliás, são elogios para o Moonpix também. Obrigado, e só Antônio. para complementar, que eu falei que tinha um pedal que depois definiu o som do Pinaps, esse daqui, ó. Essa versão do Gavinor. Depois tem umas versõezinhas prateadinhas, são horríveis, mas esse daqui vale a pena. Joia, obrigado, Zé. Vamos passar agora para o Iramir. O Iramir, para comentar um pouco sobre seu trabalho assim, de utilizar pedais assim, em instrumentos que são analógicos ou que não tem plug, né? Tem um trabalho bem interessante com saxofone, né? Eu vi que aí ao fundo assim você tem também um acordeon, né? E você recentemente começou no seu Instagram entrevistas com artistas que fazem também uso de pedais para instrumentos que não tem plug, coisa assim. Eu vi um com um clarinetista, outro com percussionista, baterista, né? No caso o Maurício Takara do Hurt Mode, né? Então, ele me fala um pouquinho desse seu trabalho, sobre essas lives que anda fazendo assim com esses músicos. Tá, as lives surgiram numa ideia de bater um papo um pouco, assim, talvez seja um começo de uma teorização, de teorizar a questão do uso do instrumento acústico com pedal, né? Para levantar problemas, soluções, caminhos, o que funciona, o que não funciona, tal. Essa live rolou 3 vezes. A primeira foi com o Guisado, trompetista, que usa bastante coisa também. Vocês devem já ter ouvido falar, já devem ter ouvido coisas dele. A segunda foi com o Takara,
bateria do Hurt Mode, de outras coisas muito legais também. E a última foi com o Cuca Ferreira, que é o baritonista do Bexiga 70 e de uma outra banda que chama Tônito. Então esses 3 caras são caras que usam o pedal para modificar o som, porque o último papo com o Cuca, a gente chegou numa conclusão, até ele levantou essa ideia de que nós 4 não somos caras que pegamos os pedais para dar um molho no som, né? Ou seja, só um reverb, uma coisa só para dar uma colorada no som. E sim, de fato, o caminho de modificar o som, né? E aí, porque na verdade quando a gente fala sobre isso, tem diversos problemas que acontecem, que é o lance de, primeiro, né, a captação do som. Pelo fato de não ser um captador, você tem diversos problemas com sons externos, né? Você está usando um microfone. Hoje já existem captadores para instrumentos acústicos, como aqueles de contato, como captadores para a própria boquilha ou tudel, né, que é o pescoço do saxofone, do clarinete e tal. Então já existem tecnologias para isso. O microfone de contato não é novo, né? Mas ele foi evoluído para ter um bom retorno nesse tipo de instrumento. Mas esses papos surgiram para a gente poder bater papo de, por exemplo, né? Vocês estão falando muito sobre distorção. Distorção é um grande pepino para a gente do instrumento acústico. Apesar de ser assim, desculpe a palavra, mas um baita de um tesão colocar, né? Porque o som de fato vem com aquele punch que você quer, que ele transforma de fato, é um baita de uma encrenca, porque a volta de um retorno, alguém passar andando perto num palco, a batera no trás de você, puta, isso vira uma zona, vira um inferno, né? Feedback para todo quanto é lado, você perde o controle, o que às vezes é legal e o que às vezes você não tá querendo e você sai correndo para resolver o problema, né? Mas, opa, estão me ouvindo? Aí. Mas, por exemplo, pedais como delay, pedais de sintetização, né? Tem diversos pedais de synth que funcionam muito legal com o instrumento de sopro. O Takara levantou uma questão num desses papos, que é você usar sintetizadores analógicos e usar, na verdade, o som, principalmente para ele, né, que tem muito ataque no som, como uma forma só de disparar um outro som, ou seja, você vai de fato misturar, né, o som do seu instrumento que está indo para um lugar e aquele som, aquele sinal está disparando um segundo som, um segundo efeito, uma segunda coisa, e você começa a fazer essa mistura. E o mais legal desse bate-papo em si é a gente poder trocar experiência, porque é um assunto que é pouco falado, até entre a gente, né? Esse papo surgiu um dia que eu fui fazer um trabalho de improvisação livre, né? Desculpa o termo, né? Música experimental. Até o Marcelo falou que não curte muito o termo, mas vou usar só como um termo comum, né? Mas assim, tipo, música de experimentação, a gente está testando coisas, e é um ambiente onde a gente tem liberdade para isso, né? Tem liberdade para tocar coisas que as pessoas, até nós vamos entrar nesse papo, né? Do estúdio não quer, quem está ouvindo não quer ouvir o saxofone desse jeito, mas é o que a gente quer mesmo, né? É o que a gente quer que o pessoal no final ouça. E a gente batendo um papo, eu e o Cook, a gente percebeu que tem um monte de problemas que a gente enfrenta, que a gente sofre e que a gente vai achando solução e que falta papo entre nós, né? A comunidade da guitarra é tão unida no sentido de papo, né? Ou seja, a tecnologia é feita para a guitarra, para o baixo, então se troca essa informação, né? É isso que eu digo de união, né? A informação gira. E quando você está no meio acústico, quantos pedais foram feitos até hoje para você poder usar com instrumento acústico ou que tenham recursos que você pode evitar problemas, né? Então acho que foi muito nesse caminho que surgiu isso. E Ami, não é uma coisa recente isso de usar esse pedais e distorções em instrumentos acústicos. Isso não, isso é velho. Você até falou dessa questão da bateria, do Takara de soltar som junto com a bateria. Isso, eu vi um vídeo, acho que é dos anos 80, do baterista do Frank Zappa fazendo isso, numa apresentação. Achei fantástico. O que é exatamente esse papo, não é nada novo, né? Eu tento sempre levantar essa bandeira que eu tô falando. Eu não tô inventando a roda, eu não tô falando que ninguém nunca usou. É completamente o contrário, né? Esse lance de microfone de contato, de saxofone, de trompete, de batera, assim, é uma coisa... Como eu falei, o Miles usou em 70, o Brecker usava no final dos 80, 90. Tipo, não é nada novo. Mas a gente nunca sentou para trocar essa ideia do tipo, era feito assim, se usava de tal forma. Os problemas são esses, as soluções são essas. Acho que é isso, sabe? Tipo, popularizar no sentido de
até meio acadêmico, sabe? De tentar pontuar algumas coisas do que pode ser feito, do que não pode, de que caminhos podem ser seguidos, como é que você monta um setup completamente diferente da montagem de um setup para um instrumento acústico e elétrico, né? Completamente diferente. Por exemplo, você é obrigado a ter um pré-amplificador de alguma forma, senão o sinal não chega da forma correta nos pedais, a impedância não vai bater da forma correta. Só o microfone direto no pedal, você vai ter problemas. Um pedal de wah não vai responder do mesmo jeito. Um pedal de delay vai cortar de um drive, vai responder completamente diferente, né? E acho que é só isso, não é a novidade, mas é a pontuar as coisas que acontecem que você pouco acha, né? Não tem, acho que bibliografia para isso é quase insignificante, digamos assim. Bacana, Eramir, bacana. Ó, a gente vai fechar esse bloco aqui e no próximo bloco a gente vai falar sobre a questão do estúdio, de como transpor isso para o estúdio, ou então, no caso de fazer som criados no estúdio, transpor isso para ao vivo, a parte vice-versa. Até por isso a gente vai falar com o nosso convidado Vitor França no próximo bloco, né? Que ele é de estúdio, então no próximo bloco a gente chama ele. Aguenta aí, Vitor, que a gente já conversa contigo. Tá? Para quem entrou agora na conversa, estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil, em parceria com a Feira Internacional Conecta e o site Música e Mercado. Hoje trazemos a vocês convidados para a mesa temática Estética do Ruído, pedais, periféricos e acessórios na música indie. Você que estiver vendo pelo YouTube e outros canais, ative o sininho, curta, compartilhe nossas ideias. Nesse segundo bloco, vamos falar sobre a questão do estúdio de gravação, como transpor as músicas para o estúdio, ou quando é feito muito na pós-produção no estúdio, assim como transpor isso para o vivo. E vamos conversar, quem estava no bloco 1 falando, começou com essa história, foi o Marcelo Birg. Então, Birg, vamos retomar aqui aquela conversa, assim, a questão da transposição para o estúdio. Assim. Conta aí a sua história. Você estava lá Na verdade, hoje eu acho que eu sigo mais o caminho inverso, né? De como transferir do estúdio para o ao vivo. Então, o que eu tenho feito muito é, agora com a pandemia, evidentemente, a questão de apresentação ao vivo já simplesmente não aconteceu esse ano. E com essa relação de artes visuais também eu mudei os locais de apresentação, até porque todas as mudanças recentes, com a digitalização de som, possibilidade de gravar em casa, alteraram muito as relações de consumo e realização de música ao vivo. A coisa hoje é muito diferente. Então, eu estava transferindo muito as minhas performances musicais. Eu estava fazendo show em planetário, fiz show em galeria de arte, coisa assim. E isso dá uma certa flexibilidade, porque as pessoas não esperam o mesmo equipamento que tu vai ter naquele formato tradicional de show. Então, uma das coisas que daquele setup que eu citei no começo, ali, que eu inventei nos anos 80, fui juntando velharia daqui e dali, o único que sobreviveu foi o gravador de rolo, só que eu transformei ele num amplificador de guitarra. E junto com essas enjambras, eu uso também gravações de coisas que eu sei que eu não vou conseguir fazer ao vivo. Então, se usa muito coisa pré-gravada nas minhas apresentações. E o que eu não consigo transpor, eu simplesmente digo um foda-se e faço outra versão daquilo, como se a gravação original fosse uma partitura para o que vai ser realizado. Porque eu imagino, por exemplo, esse seu primeiro álbum solo. Sim. Aqui, eu fico imaginando, como é que é o show disso aqui? Mas depois eu vi que o show, eu vi algumas gravações que eram outras versões que você fazia dessas músicas, porque realmente era bem complicado aqui. Até se quiser comentar um pouco sobre como foi a gravação desse álbum aqui. Esse álbum foi o seguinte, ele foi depois da gravação do Aristóteles e Ananias Júnior, que foi uma experiência muito traumática, porque a gente não conseguia, os estúdios não entendiam o que a gente queria, e tinha essa ideia também se tu vai fazer isso, não põe o nome do meu estúdio nesse disco. E a gente ficou muito insatisfeito, né? Foi como eu terminei a minha primeira fala ali, ficou com um som muito empastelado, assim, que não tinha nada a ver com a banda, e ficou muito desinteressante. E a gente procurou salvar esse disco, foi logo no comecinho da masterização digital, com efeitos e ruídos e coisas assim. E eu acho que a gente passou um pouco da medida. Ninguém gostou muito do resultado. E esse disco foi logo na sequência, assim, depois do final da banda.
eu comecei a gravar no Estúdio Dreyer e ele, na verdade, ele é uma edição de várias demos que tinham sido gravadas nessa... E algumas demos que tinham ficado com alguns resultados muito bons, ou que, se não estivessem muito bons, eu poderia alterar isso no computador. E aí foi o que eu fiz. Eu tinha música, por exemplo, que tinha um canal, era a guitarra num canal e a bateria no outro. E eles já estavam isolados no estéreo. Então eu pude editar isso. Outras músicas eu tive que fazer edições mais radicais, porque só tinha uma versão em 2 canais. E aí eu fui usando essa coisa da montagem mesmo, que é uma coisa que talvez seja o principal foco da minha música, que é o que me leva, foi o que me levou, que é o aspecto conceitual que me leva a juntar os vários interesses artísticos que eu tenho. E esse disco, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque há tempo atrás eu fui chamado a dar uma palestra num congresso sobre música e tecnologia, e eu me dei conta que os meus trabalhos que tiveram mais impacto, eles sempre foram realizados em condições tecnológicas precárias, que é o caso desse disco. Eu gravei ele num 486, que na época já era velho, ou terminei de gravar ele num 486, que tinha 1 GB de memória RAM. Quer dizer, de memória RAM não, de HD. Ou seja, dava mais ou menos o tamanho do disco. Então eu tinha que fazer toda tive que gravar em 2 canais, então eu tinha que ir sobrepondo por tentativa e erro. Então foi tudo muito na base da experiência, porque da tentativa e erro, porque não tinha outra maneira de fazer. E eu percebia que ali eu tinha um controle que nos estúdios era impossível, assim, a não ser que eu entrasse no estúdio, aprendesse a mexer no equipamento, tivesse total controle ali, mas o que era impossível. E como o resultado final tanto faz o computador que tu está gravando, o resultado final vai ter uma qualidade bastante aceitável, eu topei o desafio e fiz desse computador, que foi bem o começo ali das pessoas gravarem em casa, né, começarem a gravar em casa. Então, parte foi gravada, assim, ele foi esboçado no estúdio, gravado inclusive com fita analógica, e ele foi completado no computador. E aí, para chegar nessas soluções, que eu fui fazendo colagens e fui complementando também. E aí, algumas músicas desse disco, elas ficaram tão radicais nessa colagem que eu me perguntava como é que eu vou tocar isso ao vivo. Eu fiz uma segunda versão, ficou tão peculiar que eu gravei de novo no segundo disco agora com o pessoal tocando. Uhum. Eu vi que tá nesse primeiro disco, que é bem barulhento, bem radical, assim, tipo, tem músicas dele que estão no disco seguinte, que é o Timbres Não Mentem Jamais, em versões mais tranquilas, assim, sabe, mais palatáveis. Inclusive, eu tenho uma história, tem um amigo meu que, quando eu falei, tipo, Marcelo Birk lançou esse disco aqui, esse negócio é muito surpreendente. Ele sabe, Marcelo Birk, isso não era do Gaforreia? Sim. O cara não conhecia o Aristóteles Anania Júnior, que era a parte do meio, assim, antes de chegar nessa parte mais radical. Ele estava com a cabeça o Birk do Graforreia, então esperava ouvir um som mais limpo, coloquei para ele só a primeira música, O Meu Cigarro. O cara ficou muito assustado. Pensou assim, nossa, existem 2 artistas chamados Marcelo Birk que eu não conheço. Não sabia disso. Na verdade, é que o disco que a Graforreia se tornou mais conhecida é um disco que teve uma certa suavizada ali na sonoridade. A demo foi gravada num Tascam de 4 canais, ela é mais fiel ao que era o som da banda. E eu até me surpreendi, assim, eu na época não estava tocando com eles, né, quando eles gravaram, mas eu não gostei muito do disco. Hoje eu já não tenho muita opinião, porque o disco cumpriu uma função, fez com que a banda chegasse a muito mais gente do que tinha chegado até então, mas a sonoridade ela tá um pouquinho suavizada, e o fato de não ter uma segunda guitarra também dá uma aliviada no som geral, né? Uhum. Mas muita gente ouvia meus discos, mesmo do Aristóteles, e confundia, achava que era Graforreia. Olha só. Pois é. Bacana, Birk, bacana. Eu vou daqui a pouco chamar aqui o Vitor Francis, está lá preparado, né? Mas antes do Vitor falar, eu vou só puxar uma história relacionada a estúdio do Zé Antônio, do primeiro álbum do Pinups, o Time Will Burn, tipo, fica pensando assim, pô, mas vai insistir nesse álbum, assim, já falou que não gosta tanto, que foi o primeiro, assim, não era muito experiente, tudo mais aí, mas tinha uma questão, assim, que eu li um artigo sobre a gravação e produção desse álbum, que já era anos 80 ainda? Era final de 80, 89 ou já era 90? 89. Isso, era 89, né? Claro, tipo,
Na época, os brasileiros tinham como referência de música mais nessa linha, mais barulhenta, o My Blood Valentine. O My Blood foi depois, mas tinha nessa época o Psycho Candy, o álbum do Jesus and Mary Chain, inclusive vieram tocar no Brasil, e barulhento extremo, assim, muito, e aí com certeza você já falou que foi uma referência do Pin-Ups, né? Mas na época um estúdio receber uma banda como essa não era uma novidade, estranhou muito, né? Inclusive eu li uma parte assim que o técnico do estúdio achou que o som estava errado, queria dar uma polida, dar uma limpada. Aí você insistia, não, é assim mesmo. Como eu conto um pouco. Inclusive eu tenho eu soube de história, eu tenho histórias que nessa minha vivência acompanhando as bandas, teve álbuns assim de bandas assim que foram, não vou dizer destruídos, mas os técnicos de som estavam com a melhor das intenções, né, no estúdio, de vamos deixar o som bonito, tudo mais. Aí tipo viu que limpou os picos. E aí acabou não ficando aquele som barulhento. Isso aconteceu com uma banda de Curitiba chamada Equipe Espacial, no álbum Abdução. Aconteceu também com a banda gaúcha, o Valverdes, acho que talvez no primeiro CD dele, chamado Valverdes mesmo, né, que ele foi lançado bem mais ou menos, assim, tipo, lançou, mas parece que eles não faziam muita questão de divulgar, apesar de ser um disco bom, de boas músicas, boas canções, né, mas eles não eram aquela sonoridade que eles queriam. Eles conseguiram depois no álbum Anticontrole, bem barulhento, aquilo que eles queriam mesmo. Conta um pouquinho, assim, dessa experiência no estúdio, assim, sendo vocês os pioneiros nesse tipo de conversa. Essa coisa de pioneiro é tão esquisito, porque eu ouço muito isso hoje, mas é uma coisa totalmente até estranha para a gente ouvir isso. Mas assim, eu acho que muito do que a gente acabou fazendo naquele álbum foi fruto, sinceramente, assim, de inexperiência, né? E daí essa relação do estúdio é uma coisa muito complicada, porque assim, acho que foi o Birk até que falou que hoje em dia os estúdios precisam, né, dos clientes, as pessoas podem fazer em casa. Eu não sei, eu sei que eu acho que hoje a relação com o estúdio é muito diferente, né? A gente gravou o último álbum do Pin-Ups agora há 2 anos no Estúdio Aurora, e eu acho que foi pela primeira vez saiu com a sonoridade que eu queria, do jeito que a gente quis, e saiu tudo ok. E daí eu faço uma reflexão muito grande, assim, porque na época existia realmente um descompasso, né? Na verdade, assim, a gente fala em Disney Mary Chain, mas assim, embora o disco tenha sido lançado no Brasil, eram pouquíssimas pessoas que consumiam esse tipo de música. As pessoas realmente não conheciam, nem nas rádios, nem nos estúdios, né, em grande parte dos estúdios. Hoje eu acho que as pessoas que estão em estúdios têm uma formação e uma informação muito maior sobre tudo que acontece no mundo musical. Assim, na época era uma coisa muito restrita. Então eu acho que assim, a gente chegou a uma sonoridade ali, foi uma questão de deficiência, mas eu não me orgulho disso pelo seguinte. Primeiro porque eu acho que assim, é muito fácil, né, para minha geração ali, ter essa conversa de que os estúdios não entendiam. Eu mesmo já falei muito isso, assim, até que depois de um tempo eu parei para perceber uma coisa, que nenhum trabalho artístico feito no estúdio é uma via de uma mão só. Então, assim, a gente, por um lado, falava, o cara do estúdio não entende o som que eu tô falando, mas a gente também não procurava, por inexperiência, na verdade, assim, entender quais eram os recursos que o estúdio poderia nos oferecer, né, e como a gente poderia usar aquilo a nosso favor. Então, acho que essa relação é uma relação muito complicada. Hoje em dia, eu acho que a gente tem condições de experimentar, ver se é isso que quer, se é isso que não quer, e ter um trabalho de uma forma mais horizontal. Antigamente era uma coisa muito vertical. Era uma banda iniciante que não entendia nada e um cara que tinha um puto conhecimento técnico, mas não entendia o som da banda. Então, não se chegava a um acordo, não chegava a um ponto comum. Eu acho que isso sempre foi uma grande deficiência, assim, dessa relação de músico e estúdio. Então, hoje em dia eu faço essa reflexão, assim, eu não consigo... porque assim, nenhum estúdio, né, por mais que a gente quer, ninguém vai nunca nos obrigar a mixar ou colocar um som do jeito que a gente quer. A gente reclama, eu reclamei algumas vezes alguns discos, mas a verdade é que a gente aceitou, a gente acreditou que aquilo lá fosse melhor e depois percebeu que não era, por inexperiência nossa. Então, hoje em dia eu tiro um pouquinho esse karma dos estúdios. Eu acho que é muito culpa da inexperiência dos músicos também. É uma coisa que eu
eu tento fazer essa reflexão. A gente tem que ter essa relação mais horizontal, que hoje existe. Até porque hoje em dia, mais uma vez citando o Moonpix, ele tem um conhecimento para gravar coisas excelentes na casa dele. Se ele entrar no estúdio, ele vai saber como usar aqueles recursos ao favor. Ele vai ter um diálogo muito mais frutífero, assim. E daí, sei lá, pegando o exemplo do Takara, que vocês falaram, por exemplo, o Estúdio Rocha, por exemplo, eles têm uma formação que é múltipla ali. Você consegue conversar com eles em relação a qualquer estilo, qualquer experimentação, eles topam fazer, eles são muito abertos. Então, quer dizer, é o tipo de relação que a gente não tinha antes. Então, assim, sim, sofremos com o estúdio, mas tenho certeza que o estúdio sofreram muito com a gente também. Bacana, Zé. Vamos falar agora com o Vitor França. O Vitor França tem uma experiência muito ampla, bastante grande com estúdios, né? Começou lá, não imagino, creio que seja começo dos 90, mas talvez já nos 80, né? Ele vai falar isso pra gente, né? E o Vitor, ele é um rapaz de estúdio, assim, que ele entende bandas, assim. Ele já começou gravando muita banda de som pesado, banda de som barulhento, né? Banda mais conceitual, né? E eu queria, Vitor, eu queria que você se apresente. Você aqui em Curitiba tocou o estúdio solo durante muitos anos, assim, deve ter gravado algumas centenas de artistas, desde os mais obscuros, com som mais estranho, mais autoral, conceitual, até artistas mais populares, né? Sua experiência foi bem ampla, assim, em toda essa gama de gêneros e experiências em estúdio, né? E comenta pra gente assim como que era para extrair, às vezes até ajudava a extrair uns sons mais conceituais e mais ruidosos das bandas, né? Comenta aí com a gente, Vitor, se apresenta, assim, hoje você mora na Califórnia, né? Comenta assim como seu trabalho no solo e como estava hoje aí nos Estados Unidos, e vamos falar sobre um pouco dessa experiência de gravação com bandas mais ruidosas. Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo aí, é um prazer estar falando com vocês. Como o Digão já disse, eu trabalho com gravação, né, com estúdio com gravação desde 85. E eu comecei, na verdade, como músico, né, baterista. Eu toquei em várias bandas aí em Curitiba. E sempre gostei de gravação, sempre gostei de estúdio e tal. E como muitas pessoas aí já foi assunto do bate-papo aí, eu também fui gravar em estúdio algumas vezes e tive sempre terríveis experiências naquela época, né? Pessoal que gravava só jingle, pessoal que gravava banda de baile e assim por diante. Então, assim, desde que eu abri o solo, eu abri o solo em 88, a minha ideia foi de só gravar banda, porque era o que eu gostava e era o que eu queria fazer e tal, assim. Então, assim, desde o começo, a minha intenção foi exatamente de nunca interferir no trabalho das bandas, nunca interferir, gravar o que era, né, a ideia, gravar o que era precisa chegar nesse som, precisa fazer esse som, ou essa é a referência que a gente tem, é isso que a gente gosta, é isso. Eu nunca quis mudar nada, nunca quis, e talvez seja por isso que eu tenha, de certa forma, ficado conhecido, especialmente em Curitiba e tal, e talvez por causa disso eu tenha gravado tantos CDs, né? A gente, durante esses 25 anos que eu fiquei em Curitiba, acho que eu fiz, sei lá, só de entre vinil e CD, sei lá, mil trabalhos, mais DVDs e depois outras coisas. Mas, então, assim, primeiramente, né, já de cara peço desculpa para as más experiências que as pessoas tiveram nos estúdios, porque eu também tive, eu sei como é que é. É difícil, era muito difícil mesmo essa conversação entre os músicos e os técnicos e coisas assim. Hoje em dia é tudo muito mais fácil e apesar de, né, do nosso volume de trabalho ter diminuído consideravelmente, né, por causa da acessibilidade que você tem, dos músicos têm em casa e tal, mas ao mesmo tempo eu sinto que os trabalhos são muito mais legais porque as pessoas têm mais tempo de fazer em casa, têm mais tempo de experimentar, o estúdio sempre é aquela coisa, né, correndo, relógio, bababá. Então, assim, eu sinto que tudo que vem para mim hoje em dia é muito melhor. A conversação também entre
eu e os músicos e as produções são muito mais legais e os resultados são muito melhores. A gente consegue, né, chegar em resultados muito melhores, até assim com muito mais colaboração, né? Eu aprendendo muito mais com os músicos e os músicos também, mas isso mudou muito e eu acho que isso é uma das coisas muito legais. Agora, falando dessa coisa de efeitos aí, e pedais e assim, né, e coisas assim, eu tenho trabalhado desde essa época e passei por todas essas etapas, por todas essas coisas e por todos esses como é que se diz, avanços tecnológicos, né, vamos assim dizer. Comecei com 4 canais em rolo, depois 8 canais em rolo, depois 16 canais em rolo, depois 24 canais em rolo, até que fui para o computador e bababá, e assim por diante. Mas e hoje eu faço 70% da minha vida é ao vivo. Eu, né, trabalho como técnico de PA para várias companhias e para várias bandas, e só 30% eu faço eu trabalho no estúdio. Mas hoje em dia, assim, essa variedade de possibilidades, né, que você tem de transferir o que você faz ao vivo para o estúdio, o que você faz no estúdio para ao vivo, assim, basicamente todo músico hoje em dia tem o seu próprio setup, né? Seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele eu faço show, por exemplo, já fiz vários, mas um que me chamou muita atenção esses dias, eu fiz 2 violões acústicos, 2 vozes. O cara tinha um computador com uma interface, uma Apollo, e os violões e as vozes, tudo entrava dentro da Apollo, ele já tinha todos os efeitos. Ele só me mandou 2 canais, left and right. Eu abri no PA, boom, um puta som do caralho, o cara tinha tudo ali, por cada música ele já tinha o setup dele ali, já mudava os efeitos, já fazia tudo. Quer dizer, eu não fiz quase nada, mas ficou do caralho. Então, assim, sabe, tem 1001 possibilidades hoje. E eu tenho trabalhado com vários músicos, inclusive eu trabalho com uma banda que o trompetista e o saxofonista, os dois usam pedais no sax e no trompete. E diversos tipos, diversas não sei o que, Eventide, com controle no iPad, troca os não sei o que, babá. E alguém, acho que foi o saxofonista, desculpa, eu não me lembro o nome. Isso. Falou do pré-amplificador. E tecnicamente falando aí, realmente é um dos maiores problemas, inclusive aqui os músicos não têm muito acesso a essa informação, e seja microfone, seja um captador, seja um eletreto, seja o que for, o pré nessa linha de pedais aí é muito importante. A maioria dos pedais não tem pré-amplificador, né? Então, assim, a impedância é completamente diferente, é uma impedância de instrumento, não é uma impedância de mic ou vice-versa e tal. Então, assim, só para demonstrar, eu tenho sempre na minha mala isso aqui, ó. É um prézinho da Arte, custa $50. E é valvuladinho, tem a X7 aqui dentro e tal, e eu levo isso porque a galera chega, pluga os pedal, pluga o negócio e não vem som. E um som horrível. Porque você não está usando um pré, meu amigo. Então, esse é uma solução barata e sempre resolve. Então, esse aqui eu tenho na minha manga sempre, foi bom ele comentar, que é exatamente um dos maiores problemas. Fica a dica para o pessoal aí. Que a gente encontra aí, que é na cadeia dos pedais não tem um pré. Mas é isso. Bacana. Então, eu lembro uma vez que acho que no final dos anos 90, entrada para os anos 2000, quando todos os estúdios estavam fazendo som digital, né? Tá tudo... Uhum. Tem aquela classificação no CDzinho lá, que é DDD, AAD, né? Sim. O primeiro do quê? Só para lembrar, que eu não me lembro, não me recordo, assim. Uma de gravação, outra de captação, outra uma mixagem e masterização. Gravação, mixagem e masterização. Isso. Na época estava todo mundo fazendo DDD, lá na virada dos 90 para os anos 2000. Todo o estúdio estava tudo 100% digital. Eu lembro que você investiu num gravador de rolo.
É. Por que isso? Eu sempre gravei no RAW. Né? Eu tive um de 4, como eu disse, tive um de 8 e depois tive um de 16. Quando chegou no 16, o 16, eu não me lembro exatamente valores ou coisas assim, mas o 16 canais, o meu era um Fostex de 16. Era, vamos chutar assim, era $5.000, sei lá. E o de 24 canais, 2 polegadas, custava $60.000. Então, assim, né, eu estava no 16 canais, daqui a pouco pintou o tal do digital, que foi o tal dos, para resolver um problema, né, de preço, eles já começaram a pensar nessa coisa dessa época. Então tinha os ADAT e o tal dos DA88 da Tascam, que para mim foi o maior buraco negro da história do áudio no universo, foi essa porra desses gravador modular digital. Porque primeiro eu tinha que sincar um com o outro. Para quem passou nessa época aí, isso aí lembra e sabe, eu passei os piores anos da minha vida com esses negócios. Então, assim, eu não tinha dinheiro para... Era uma bosta. Só deixa eu complementar, o som era uma bosta. E o som era uma bosta, exatamente. Então, assim, eu não tinha grana na época para comprar o 2 polegadas, então eu falei assim, não, gostei do negócio, não, ó, eu posso ter 32 canais, porra, do caralho, vou comprar. Comprei 4 DA88, depois tive que comprar mais 2, porque a cabeça do troço estragava, olha, foi assim, gastei no fim, acabei gastando muito mais. Aí resolvi, chegou um momento que eu não aguentava mais, falei assim, ou eu fecho a porra do estúdio, porque eu não tenho outra opção, eu vou ter que comprar o 2 polegadas. Então, fiz uma porra de um financiamento, me fudi, comprei com o Guto do Guidon aí de São Paulo, a maioria dos old school aí devem lembrar do Guto, devem conhecer o Guto, e comprei o 2 polegadas, porque primeiro o som, não tinha nem comparação, não tem comparação. E usei o tal do Tascam 2 polegadas até não poder mais, até chegou um momento que não tinha mais fita para comprar, entendeu? Mas eu sempre usei, primeiro por causa do som, e depois porque funcionava, não me incomodava, era papum, tava ali o que tinha que, né? E na época o computador estava engatinhando e tal, assim, para você gravar em casa, fazer uma produção, gravar umas coisas eletrônicas, mídia, não sei o que, tudo funcionava, mas você chegava em áudio, gravava 24 canais, mixado, não funcionava de jeito nenhum. Ou então você tinha que, quando saiu o tal do Pro Tools, aí já não era $60.000, era $120.000 porra do Pro Tools, né? Números meio arbitrários, mas era mais ou menos isso aí. Então, Vitor, por isso que eu acabei indo para o 2 polegadas e fiquei com ele até vim embora aqui. Eu tinha ele, vendi quando vim embora. Bacana, Vitor. Vitor, um pouco antes assim, da gente começar a gravar essa mesa aqui, a gente estava comentando aqui em off aqui que tinha estúdios em que o artista, quando tinha um som assim, com uns barulhos um pouco diferentes, assim, as coisas muito fora do habitual, que podia dar a intenção que o estúdio não... Podia dar a impressão que o estúdio não estava trabalhando direito, assim, que isso queria um som bem lapidado, né? Quem comentou isso foi o Marcelo Birk, que muitas vezes gravava no estúdio e o estúdio, só não coloca o nosso nome no CD, né? E isso não aconteceu só com o Birk, eu já ouvi isso de outros artistas também, né? Como é que foi Birk, só comenta aí como é que foi rapidamente isso aí, só retomando aquela parte, né? Seu áudio está mutado. Não, na verdade, agora eu estou desenvolvendo algumas coisas para as pessoas entenderem um pouco da minha estética, do meu pensamento, assim, mas, em resumo, é como se tu tivesse o mundo inteiro, mas todo mundo quer ficar dentro da mesma ilha. E aí, quando tu sai daquela ilha, as pessoas dizem, não, mas parei, quem mora fora da ilha é louco. E sendo mais drástico, é como tu dizer que uma pessoa que não fala, que não escreve no mesmo idioma que tu é analfabeto. E era uma coisa que acontecia. Isso ainda acontece muito. O meu trabalho de doutorado tem muito a ver com isso. E aí o Vitor falou no Haddad, nosso primeiro disco do Aristóteles, e foi gravado no Haddad. E era uma coisa nova, eu tentei me informar e todo mundo dizia, não, é a mesma coisa, não precisa te preocupar. Só que chegou um momento que a gente disse assim, cara, isso aí não vai rolar. A gente encerrou aquela gravação e a gente foi para um segundo estúdio, nós gravamos o primeiro disco 2 vezes. E a gente foi fazer em analógico, porque o Haddad era uma coisa horrível. E o tempo inteiro os caras do estúdio dizendo que não, o problema era nós. Mas aí está o Vitor
que eu acho que corrobora. Aliás, eu nunca vi ninguém falando bem do Haddad, né? As pessoas só falam mal. Tanto é que hoje eu estou tentando passar o Haddad para outro formato, eu não acho mais nem quem faça isso. Quem tem alguns lugares que ainda tem, o pessoal não sabe nem como fazer. E o Haddad é uma tecnologia extremamente perecível, né? Porque era fita Super V, então ela mofa. Eu consegui digitalizar, eu tinha dois jogos de 3 fitas cada. Eu consegui passar o primeiro e o segundo eu não consegui. Mas, enfim, dentro dessa história, assim, talvez até dos caras querendo salvar o serviço do estúdio, eles diziam, não, mas é assim que se faz. Aqui a gente grava a bateria desse jeito. Aí eu não concordo tanto com o Zé Antônio ali nesse sentido, porque a coisa foi bem radical. Os caras não deixaram a gente gravar a bateria como a gente queria. E aí era uma coisa assim, à medida que a gente ia dizendo claramente, nós não estamos satisfeitos com o trabalho de vocês, e a coisa foi ficando cada vez mais tensa, eles começaram a liberar. Mas aí, claro, já tinha gravado errado, e o equipamento era ruim, até que um belo dia chegou esse papo, se tu vai fazer desse jeito, eu não quero o meu nome no teu disco. Eu disse, tudo bem, desde que fique como eu quero. Tanto é que no final, quando a gente gravou em analógico, a gente teve que gravar mais rápido, tinha a questão do relógio que contava. A gente não ficou satisfeito com nenhuma das duas gravações, e na masterização, quando a gente foi para o estúdio dos Dreyer, o Thomas e o Gustavo Dreyer, a gente trabalhou com o Thomas, ele que é um cara que produziu Júpiter Maçã, Bideobaldi, Banda Repolho. Ele topou fazer as experiências que a gente queria, de testar a sonoridade, de fazer montagens e coisas assim. Mas aí o processo todo estava super desgastado, assim, e ele em nenhum momento falou, eu não quero meu nome nesse disco, pelo contrário. Ele chegava a ter orgulho de dizer, pô, vou dizer que eu fiz um disco desse tipo. Assim. Então a gente pegou bem um período de transição assim, entre o analógico e o digital, que foi talvez o grande problema do disco do Aristóteles Ananias Júnior, somado a uma postura do pessoal de estúdio ainda mais antiga. Que aqui em Porto Alegre, pelo menos, a formação dos caras deixava a desejar muito. Tá, eu queria saber, do pessoal mais novo, eu não sei se você comentou sobre estúdio, como é que é a sua experiência com estúdio, né? Ou se você fez as gravações em casa, caseiras. Comenta pra gente aí um pouco dessa. Eu já tive um pouco de cada experiência, digamos assim, né? Já fui para estúdio, hoje eu faço em casa, eu tenho um estúdio em casa. Acho que tem um pouco eu estava ouvindo vocês falando sobre o lance da comunicação ser difícil, e acho que foi o José que comentou que também tem um pouco da nossa falta de experiência, da nossa falta de maturidade para lidar com o assunto. E por mim, eu sinto muito isso, essa evolução com o tempo de você saber chegar no estúdio e dizer, né? Eu estou assoprando desse jeito, eu quero que o AUA reaja desse jeito, então, tipo assim, sem a grosseria, vou só usar o termo grosseiro só para simplificar, né? Tipo, então, cala a boca e grava. E também saber o seguinte, o oposto, né? Eu estou assoprando, o cara do outro lado está falando para mim assim, não está chegando o que você quer, cala a boca e me ouve, né? Tipo, eu tô colocando tempo pros dois lados. E essa maturidade, essa falta... Eu acho que nós temos um problema até cultural com isso, do milímetro na hora de trocar essa informação. Do tipo, eu posso falar que eu não tô gostando do trabalho do técnico e eu não preciso brigar com este cara. E o cara pode me devolver dizendo, não está rolando, eu também não preciso brigar com esse cara, né? E eu acho que esse ponto onde você começa a conseguir esse diálogo, essa maturidade, é que você passa a dar esse salto. O Vitor falou uma coisa de conhecimento dele, o pré-amp na mochila dele. Isso é uma coisa que não é comum. Eu apanho um pouco um técnico de som quando eu vou tocar, do cara tipo, mas o seu som, o seu efeito tá chegando demais. Você fala, bicho, se eu tô com 12 pedais aqui embaixo, eu não quero o som do meu saxofone no PA. Preciso te explicar quantas vezes isso, né? Isso acontece também no estúdio e vice-versa, né? E às vezes você chega num lugar e aí você tá colocando os efeitos e o palco é diferente do estúdio e aí, bicho, não rola aquele efeito no palco, né? Então, é um processo que isso que eu falando assim, o lance de eu conseguir teorizar um pouco e conseguir mapear um pouco do que é problema e do que é solução, tem todo esse lado da maturidade de entender o que você quer no ponto final, dentro do estúdio, no palco, mas assim, a grosso modo, para não me alongar muito, eu acho que teve uma outra coisa que o Victor falou, que o lance de você poder ter o tempo na sua casa, no seu espaço, de maturar seu som, para você chegar no final,
já com o pedal regulado, com o som que você quer no final, tal, e essa troca, aí sair desse lugar de tensão que eu coloquei, né, do cara brigando, de você brigando, tá, e você chegar nesse lugar com a consciência, essa evolução tecnológica que a gente tem, que para mim foi muito rápido, eu lembro muito pouco tempo sem computador, eu nasci em 84, então quer dizer, eu vivi pouco tempo sem acesso ao computador, então eu já evoluí usando isso, né, usando a tecnologia toda, então eu ter isso em casa faz assim, a questão de estudo, de desenvolvimento, de gravação, de tudo, tão uma evolução muito rápida, acho que muito maior do que foi para o Marcelo e para o José e até para o Vitor. Assim, a velocidade que a gente consegue lidar com os problemas e resolver e buscar outras coisas é absurda, seja no estúdio ou seja fora dele, seja na minha casa ou seja no estúdio. Então, acho que eu não apanhei, que nem a galera falou aí de apanhar dentro do estúdio. Acho que para mim foi bem mais tranquilo por tudo, por maturidade, porque é mais rápido para a gente processar as coisas, né? A gente conseguiu ter mais acesso. E também por evolução dos próprios estúdios, também de entenderem, né? O Vitor anda com pré-amp para resolver o problema de um cara que tá com sopro no palco. Quando que vocês, a galera um pouco mais velha, imaginou que isso fosse acontecer com o técnico de som, sabe? O cara tá preparado para um saxofonista tá usando o pedal. Ou seja, a evolução não é só nossa, todo mundo entrou, todo mundo hoje corre muito e consegue trocar essa informação muito mais rápida, e o que, libera para mim um problema que vocês tiveram que eu acho que eu nunca vou ter, né? Certeza, Lemir. Eu queria saber do Adriano. O Adriano, ele já falou com a gente que suas gravações são em casa, são caseiras, assim, tipo, e faz um som muito bacana dentro desse home studio, né? Mas queria saber, você já teve experiência de estúdio também, Adriano? E diante de tudo que a gente está conversando a respeito dessas experiências, assim, você passou por isso? Você ainda se você não foi em estúdio, você pretende ir? Você está já sentindo uma vontade, assim, de ou não de para o estúdio que a gente está conversando aqui? Comenta com a gente, Adriano. Então, como eu tinha falado, todas essas músicas que eu gravo no meu quarto. Num processo que eu refinei durante alguns anos já agora. Então, eu mesmo eu tendo poucos recursos aqui em comparação ao estúdio, tipo muito menos, eu descobri como lidar com isso de várias formas. Então, principalmente tipo até no nível da composição também, entende? Porque eu sei que tem certas coisas que eu penso em fazer, só que eu não consigo com o que eu tenho aqui. E aí eu tenho que meio que fazer esse compromisso, entende? Na hora de produzir a música. Mas eu meio que eu tô meio que confortável nesse sistema que eu montei agora, entende? Mas pro futuro eu gostaria de tentar experimentar a produção num estúdio de verdade. Mas no momento eu ainda quero passar mais um tempo produzindo eu mesmo, porque é um processo que eu me sinto muito bem, entende? Ele vem, no meu caso, eu uso ele, a produção, a composição, ela tá atrelada à gravação em si, entende? Então eu vou gravando as faixas, eu vou pensando o que eu quero fazer bem devagar. Eu não tenho uma música já na minha mente que eu vou e produzo ela, entende? Ela é, ela é criada junto com o estúdio, como se eu estivesse tocando o estúdio. Então, o estúdio que eu tenho aqui, né? Então, é isso, é um processo que eu gosto muito e que eu ainda estou refinando, mas no futuro eu gostaria de trabalhar num estúdio, produzir alguma música, mas no momento eu acho que eu ainda quero gravar mais coisas eu mesmo. E acho que é isso. Bacana, bacana, Adriana. Vamos encerrar esse segundo bloco aqui e já a gente retorna. Para quem entrou agora na conversa, estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil, em parceria com a Feira Internacional Conecta e o site Música e Mercado. Hoje trazemos a vocês convidados da nossa mesa temática Estética do Ruído, pedais, periféricos e acessórios na música indie. Você que estiver vendo pelo YouTube e outros canais, ative o sininho, curta, compartilhe a nossa ideia aqui. Tá? Vamos falar um pouco dessa estética, assim, o que motivou muito vocês assim essa estética do ruído, assim?
O Adriano tinha acabado de falar no final do bloco passado, mas eu quero já pegar a deixa do Adriano assim, sobre essa estética do ruído. Muita gente aqui que tem uma de outra geração, assim, teve outras referências, né? Já foram faladas aqui. Como você chegou, você já falou de My Bloody Valentine, mas queria saber de suas motivações aí para curtir essa estética, assim, fazer uso disso, se dedicar a isso, esse tipo de música. O que te levou a isso? Por que você gosta? Essa estética do ruído que está muito relacionada ao shoegaze, por exemplo, e ao dream pop também, certa extensão. Eu gosto principalmente por causa dessa qualidade mais imaginativa. Então, quando você está ouvindo, como eu disse anteriormente, né, quando você está ouvindo um som muito distorcido e ele tá muito sujo, ele tem uma qualidade harmônica, às vezes, né, se a distorção for feita de uma forma, se não for só um liquidificador, entende, passando num pedal de distorção, eu acho que você consegue imaginar, você consegue ouvir certas coisas e outras coisas você não sabe se você está realmente ouvindo ou se você está imaginando. E eu acho que isso é muito bonito porque você participa de uma forma muito mais ativa, eu acho, do que está acontecendo como ouvinte, entende? Você não está só recebendo tipo uma música, uma mensagem clara, entende? Como tem na música de rádio, por exemplo, que é muito simples, que é uma melodia na voz lá em cima e aí você tem todos os instrumentos lá embaixo. Você só está sendo guiado, basicamente. Enquanto que pela música mais ruidosa, com mais distorção, você tem que participar de forma mais ativa. Então, você tem que completar o processo com a sua própria, eu não sei, com você mesmo, entende? Essa parte que eu acho mais bonita. A subjetividade seria a música mais subjetiva, que é mais livre para o ouvinte das suas... Para você dar os seus... Exatamente. Até por isso eu também gosto muito da música ambiente. Eu gosto muito de que me inspira muito, uma artista que também é uma artista visual chamada Grouper, que ela faz umas músicas ambientes usando muitos tape decks, que ela vai gravando enquanto ela faz a performance. E aí você tem uma qualidade harmônica muito, muito etérea, o que eu acho muito bonito. Basicamente por causa disso que eu me sinto tão atraído pelo shoegaze. O etéreo é bem bonito. Faz um tempo que eu não ouço, assim, até fiquei com vontade agora. Queria pegar o seu gancho, sim, para passar para o Zé Antônio. Zé Antônio, queria falar, concorda, então, que seria um tipo de música que dá mais subjetividade, é mais subjetiva, que deixa mais livre para o ouvinte? Sim, eu acho que sim, na verdade, desculpe, na verdade eu acho que toda música é passiva dessa subjetividade, né? Eu acho que depende da leitura que você faz. Eu mesmo tenho a mesma música em momentos diferentes, ela soa, te toca de maneiras diferentes. Então eu acho que essa é a beleza da música em si. Harmonicamente, o shoegaze é muito rico, assim, é um som que até eu procuro muito. Como eu te falei, assim, o Pinaps começou com uma coisa muito crua, né? E até por deficiência de todos, assim, a gente não conseguia até muito recentemente dar um passo assim nas melodias em questão de timbres, tudo, vários motivos. Primeiro, falta de tempo de dedicação, falta de dinheiro para equipamento e tempo para experimentar, né? Que aliás tem uma coisa que até acho estranho, assim, o Marcelo, que ele nega, né, esse título de experimental, mas você é o mais experimental de todos nós. Você sim faz música experimental, porque a música em si é experimental, né? Acho que qualquer coisa que você faça, ele está colocando, eu estou apontando aqui também na tela, mas se o Eramir coloca um pedal, ele tá fazendo experimento. Se o Adriano coloca um eco, isso é um experimento, e não é nada de mal em ser experimental, na minha opinião. Aliás, eu acho que isso eu acho que quando a gente parar de experimentar, de fundamentar o som, acho que acabou, não faz mais sentido fazer música. Eu acho que se você tem uma estética que você vai levar para a vida inteira, isso para mim, né, uma opinião minha, eu acho que não vale a pena. Eu gosto muito de experimentar, de mudar e de sempre dar um passo à frente. Então, no meu conceito experimental, isso é muito válido. E assim, o começo do Pinaps era uma coisa muito ruidosa, mas é um tipo diferente de ruído. Ali era o ruído pelo ruído, era uma coisa de energia.
Você pode ter o ruído. Eu falei muito disso em Mary Chain, mas acho que duas outras influências muito grandes para a gente eram os Stooges e o MC5, que era aquela coisa energética, direta e reta, sem muita coisa. Depois que eu acho que veio a sofisticação, é engraçado até, eu acho muito legal ver uma geração nova ouvindo shoegaze, porque shoegaze é uma coisa que foi da minha geração, né? Do Ride, My Bloody Valentine, Slowdive e bandas como essa. Mas eu acho muito legal isso. Eu acho que é um som que eu procuro até hoje também. Eu gosto. Acho que no último disco eu tive uns sons de guitarra dessa maneira também. Consegui chegar mais próximo do que eu gostaria de fazer. E eu entendo perfeitamente isso que ele falou dessa riqueza harmônica que existe. Assim, eu lembro que eu vi uma instalação, foi no exterior, uma vez, que era uma coisa muito legal, que era uma sala com um falante em cada canto, assim, e um central. E se você andava pela sala, iam cancelando os harmônicos do que você estava ouvindo, então você mudava o som. Então você andava e fazia a sua própria música na sala, com seu movimento. Eu achei muito foda isso. E é mais ou menos isso que proporciona o shoegaze. O shoegaze tem uma beleza, na minha opinião, que você não tem nem controle na hora da criação. Né? Na hora que você está tocando, você é surpreendido pelo que você está tocando. Eu acho que essa é a principal beleza, assim. E eu sempre falo que existe uma música na sua cabeça, outra quando você toca, outra quando você grava e outra quando você toca depois. Então, música é sempre mutante. Eu acho que essa é a grande graça da música, é a gente ser surpreendido a cada vez que a gente toca, e a possibilidade de mudar o tempo inteiro. E daí, nesse sentido, Marcelo, que eu falo assim, eu pelo menos vou sempre ser experimental, graças a Deus. Eu acho que o Marcelo quer falar. Depois dessa, eu acho que eu tenho que responder, né? Não, foi só uma provocação, não foi Claro, não, óbvio, normal, tranquilo isso. Não, até agradeço pela provocação, porque ajuda a esclarecer a minha concepção. O que me incomoda nesse termo é o seguinte, é exatamente aquilo que eu falei, que eu fiz a metáfora da ilha, né? Mas eu posso usar a metáfora do idioma. É a mesma coisa que tu dizer que sei lá, alguém que pensa assim, eu só falo inglês, então todos os outros idiomas são iguais. Então, o que se usa, normalmente, quando se usa o termo experimental, é quando sai dessa ilha. Então, tudo que está fora é experimental, é a mesma coisa. E aí se faz as comparações mais absurdas. De matérias que foram feitas com o meu trabalho, faziam comparações assim com coisas assim que não tinham nada a ver e que nunca acabavam sendo um pouco desfavoráveis, porque muitas vezes eu chegava para marcar um show e a pessoa tinha lido aquela matéria e disse, mas tu faz um som tipo isso aqui. Eu digo, não é tipo isso aqui. Porque aquela, digamos, eu não vou citar nomes porque depois cola e eu não consigo me livrar mais, né, da comparação. Mas as comparações que as pessoas faziam era o máximo que ela conhecia fora daquela ilha. E aí tudo era experimental. E às vezes esses sons não tinham nada de experimental. Era só uma coisa fora do repertório da pessoa que estava chamando de experimental. Inclusive tem um autor chamado Frank Mauser, que ele fez um artigo muito elucidativo a esse respeito. Ele fez um levantamento do uso que foi feito da palavra experimental, que hoje já se pode considerar uma categoria histórica. Então, o que me incomoda no termo é quando ele é usado assim como um saco de gato. Eu não sei o que dizer, eu vou chamar de experimental. E aí fazem as comparações assim mais estapafúrdias, tipo, como eu já vi muita gente comparar Rigo Barnabé com Frank Zappa. Não tem nada a ver. Mas nada. São coisas completamente diferentes. Marcelo, só falando que isso não é uma exclusividade do experimental. Eu já vi muita banda de metal ser chamada de grunge, por exemplo. Esse desconhecimento não é só no experimental. Isso, infelizmente, é um desconhecimento. A gente tem uma boa parte de jornalismo musical que é muito responsável, muito boa. Né? Outra que não, mas como em toda categoria. Temos bons e maus médicos, bons e maus músicos, inclusive, sim, experimentais ou não. Mas é uma coisa pela qual a gente vai ter que passar e lidar pelo resto da vida. Né? Tem várias coisas que são desgastadas. O termo experimental, o termo groove, tem umas coisas que as pessoas usam sem saber direito o que são. Enfim. Que eu acho que experimental as pessoas usavam justamente por não saber o que era. Então, como ninguém sabe, aqui eu estou num terreno seguro de uma ignorância geral, assim, sobre o que seja. Porque, enfim, quando eu terminar a minha dissertação, eu vou ter mais argumentos sobre isso para poder falar um pouco melhor dessa ideia do
vamos parar de falar todos o mesmo idioma e achar que quem não fala esse idioma, todos os outros idiomas são o mesmo. Que basicamente isso é uma ideia muito geral. Assim. Hoje eu fico surpreso de ver nos meus alunos que eles chegam quando eles chegam na universidade e eles se surpreendem, vários deles vieram me dizer que eles não sabiam que tu podia fazer música que não fosse tonal, que existia música que não fosse tonal, aquela coisa dó maior, fá maior. Eles simplesmente não sabiam disso. Pessoas que estão indo para uma faculdade de música. E não tem como negar que isso é um retrocesso informacional muito grande numa época onde a informação circula muito mais. Né? Quando a gente era guri ali, eu e o Zé, a gente tinha que ir atrás daquele disco que tinha uma única loja na cidade que vendia. E aí a galera se informava mais sobre as coisas, né? E tinha uma noção maior das possibilidades, paradoxalmente, do que tem hoje. Eu discordo, me desculpe. Eu discordo, eu acho que essa geração nova, sabe, tem muita mais informação do que a gente. É que a gente vivia numa bolha, que a gente olhava para os outros, e aí vem a nossa leitura, de achar que os outros não tinham esse conhecimento. Eu vejo os músicos de hoje, eles citam influências de uma gama e uma abertura muito maior do que a gente citava. Na minha época, quem gostava de shoegaze ou de alternativo, nunca ia ouvir um Jorge Ben, nunca ia ouvir uma música clássica nem nada. Hoje em dia, o repertório das pessoas está muito maior. Eu, sinceramente, assim, isso eu sou obrigado a discordar. Eu não acho que a gente sabia mais, não. Eu acho que essa molecada nova dá um couro na gente hoje, sinceramente, assim. Essa conversa, eu acho que a gente tem que sentar num bar e tomar uma cerveja para levar adiante. Isso é uma convicção que eu tenho. Eu boto muita fé nessa moçada nova, assim. Eu aprendo pra caralho com eles. Isso você mesmo, Irã. Eu queria saber de você, o que você busca no seu som, alguma referência ao que está sendo conversado e os outros convidados. Qual é a sua busca no seu som aí, essa subjetividade que foi falada? Eu vou fazer só um paralelo rapidinho de uma coisa que foi falada, e aí eu entro no que você falou, que eu acho que eu sinto aos poucos a gente entrando num universo onde a gente está conseguindo classificar a música de uma forma mais legal, no sentido de eu gosto ou não gosto, e não mais, né, rock então eu ouço, clássico então eu não ouço, jazz então eu não ouço. Acho que a gente eu sinto, acho que é uma caminhada de formiga ainda, né? Acho que não é nada que a gente, estamos liberados desses rótulos. Eu acho que é um pouco do que o Marcelo falou, um pouco do que o José falou, né? Acho que é um meio do caminho que a gente está começando a conseguir se desprender disso. Tipo, em São Paulo a gente tem hoje uma cena de música... Tô falando de São Paulo porque eu vivo aqui, eu não sei fora, até por causa da pandemia a gente ficou mais isolado ainda, né? Mas, tipo, a gente tá vivendo uma onda de música instrumental pop, onde a balada tem banda de música instrumental rolando, né? Eu comentei do Cuca com o Bexiga. O show do Bexiga não é um show para você ficar sentado olhando para os caras tocando. É para você levantar e curtir da mesma forma que uma banda de rock. Vou colocar rótulo só para fazer uma comparação, né? Então eu acho que nós estamos andando num caminho interessante disso, né? Só para fazer esse link dos dois que os dois falaram, acho que nós estamos num caminho de, graças a Deus, os rótulos começarem a desprender um pouco, você poder transitar, né? E aí, fazendo já um gancho com o gancho, né? Você perguntou do lance do som, dos experimentos. Eu comecei com experimentar som, experimentar ruído. Primeira coisa foi por conta de deficiência em estar numa banda que não tinha um naipe de sopros, e aí não tinha grana para contratar um naipe de sopros, e aí um saxofonista sozinho fazer aquele monte de linha de sopro não rola, né? Aquela coisa que você fala assim, não é o que você está querendo ouvir. E aí começa a experimentar, compra um pedal de um harmonizer, na época era o PS6, ele já existia, e puta, faz um monte de coisa legal. E aí é aquele bichinho, né? Te mordeu, fudeu. Você vai querer experimentar pro resto da vida alguma coisa diferente ali. E aí, assim, culminou, na verdade, em duas coisas que aconteceram esse ano, que foi o lançamento de um disco de música experimental, não experimental, desculpa, de improvisação livre, não de música experimental, de improvisação livre, que é um processo que eu entrei faz uns 2 anos. Então eu toco numa orquestra de improvisação livre em São Paulo, que chama SPIL, não sei se já ouviram falar, que é São Paulo Improvisadores em Orquestra, que é com uma regência, então o cara rege improvisação livre, e em grupos gerais, e um disco foi lançado no começo do ano, com o Luiz Galvão, o Flávio Lazarinho e o Henrique Ked. O Luiz Galvão e o Flávio Lazarinho é um batera e um guitarra de São Paulo, do ABC, na verdade.
e de caras que já fazem isso faz muito tempo, né? E na sequência desse disco, né, que eu já venho produzindo quase há 7 anos, sai o meu disco de música instrumental, se eu for classificar, né, pop, porque é música eletrônica com saxofone, com sampler, com batida, com um monte de coisa, e eu sozinho no... Opa, desculpa. E eu sozinho no palco, né? E aí cai um pouco no que o Marcelo falou sobre a classificação ser ruim, porque aí você apresenta seu trabalho e aí o cara olha para o que você está fazendo e te coloca num nicho que aquele... Aqui em São Paulo a gente tem o Sesc como um grande fomentador de arte, né? Acho que não só em São Paulo, mas aqui em São Paulo é muito forte, né? E aí você cai no lugar do cara do Sesc e tal, falar, não, mas aqui eu não toco isso. Mas, pô, bicho, você não ouviu o meu som. Você está comparando com uma coisa que você não sabe onde é, né? Que é o que o Marcelo falou, né? Mas a experimentação, para mim, chegou nesse lugar de ser uma linguagem, exatamente como o Adriano falou, de, mano, eu componho pensando no som, no ruído, no que o saxofone proporciona sendo processado, né? Eu não consigo... E tocar processando é diferente de tocar acústico. É um estudo diferente, é um caminho diferente, né? Quando você liga um wah-wah, eu preciso soprar diferente. Quando eu ligo um delay, é outro jeito que eu tenho que soprar, e assim por diante, né? Então a experiência do ruído, para mim, ela vai na raiz, na composição, na raiz artística, na raiz da expressão, assim. É daí que vai. E hoje eu não consigo imaginar subir num palco sem algum recurso a mais, assim. Até faço, né? Normal, a gente acaba fazendo. Mas você não sente que é você 100% ali. Hoje, acho que por muita sorte, porque no nosso meio a gente precisa de muita sorte para fazer as coisas, eu consigo hoje ser chamado para fazer um trabalho como esse, né? Tipo, vem ser o saxofonista processado, né? E ocupar um lugar não do guitarrista em si, porque eu acho que o guitarrista também evoluiu, né? Ele não é só mais o cara que faz o solo ou a base, ele compõe às vezes só um efeito, uma cama, ele põe uma textura e a gente, eu falo porque o Cuca sentiu essa mesma coisa, o Guisado sente a mesma coisa, né? Que é um saxofonista trompetista, que a gente pode se colocar hoje de uma forma de complementar o som não só com uma frase, com um solo, né? Como durante muito tempo foi o papel dos metais. Eu acho que é por aí que legal, vem esse lance. Bacana, eu quero ver o Vitor. Vitor, diante de tudo isso que o pessoal comentou aqui, eu queria ouvir de você algo no sentido de como, hoje em dia, como as possibilidades criativas estão sendo favorecidas com o acesso tecnológico, como os artistas buscam novos sons, e como você, no estúdio, assim, você consegue dar mais gás a essa expressão do inconsciente, ou uma coisa assim. Mas, assim, as questões tecnológicas a favor de artistas que têm esse tipo de estética. Não sei se entendi muito bem sua pergunta. O que os estúdios, o que as tecnologias de hoje assim, podem favorecer esse tipo de estética? Sim. Bom, como eu já disse antes, né, o número de recursos que a gente tem hoje em dia que ajudam esse tipo de novas texturas, de novas complementando ideias musicais, né, vamos assim dizer, é muito vasto, é gigantesco, assim como o saxofonista, desculpa o nome dele, o Iramir. O Iramir falou, exatamente, é muito interessante, porque o efeito, esse recurso passa a ser parte, né, da execução dessa pessoa, passa a ser parte da marca desse músico, passa a fazer parte de uma nova sonoridade, né? Então, assim, eu vejo isso porque eu tenho trabalhado com muitos músicos que têm essa nova visão, essa nova concepção. Assim, eu vou citar uma pessoa aqui que eu tenho uma admiração muito grande por causa exatamente dessa união entre um eletrônico ou um efeito, que criou para ele, né, uma característica também, assim como ele para o sax, que é o Madu do Machete Bomb, que, assim, para mim é um dos pioneiros na parte do cavaquinho,
dentro de um som pesado, dentro de um som ruidoso. Então, só uma assim, parte, Vitor, só uma parte. Para quem não conhece, o Machete Bomba é uma banda de Curitiba que conhecida como a Gangue do Cavaco Profano. Eles têm o setup deles eles não têm guitarra, é um cavaco ligado em milhares de uma esteira assim de pedais, de efeito, tudo mais assim, e ele consegue tirar cada sonoridade de guitarra. Ele inclusive é chamado de o Tom Morello do cavaco, daquele Curitiba. E fora isso, é o cavaco, o vocal, baixo, percussão, bateria, e acho que tem mais um integrante, acho que é teclado. Não tô bem... Não tem teclado, não. Tem teclado, não, mas eu acho que é isso mesmo que eu falei, mas tipo, continue se você ia falar sobre o... Então, assim, ele incorporou, né, no cavaco exatamente todas essas sonoridades, assim. Então, assim, não é mais um cavaco. Até tem alguns momentos que o cavaco é limpo, que ele toca como se fosse um cavaco, mas efeitos de ambiências, de distorção, né? Assim, super distorcido, ele toca, tem horas que parece Rage Against the Machine, super pesado, assim, você fala, não, isso não é um cavaco, pelo amor de Deus. E outros momentos, assim, sintetizador e coisas assim, então, assim, é um cavaco com um captador, e é tudo nos pedais. Então, assim, é muito legal, é muito bacana isso, tem, assim... E eu tenho visto muito isso aqui também, claro, com outros instrumentos, assim, bandolim, por exemplo, porque eu faço muitas bandas de bluegrass aqui. Então, tem muitos músicos que tocam bandolim ou violino, e também tem sonoridades muito características, né? Você ouve, você fica na dúvida, pô, mas ele está tocando mesmo violino ou bandolim? Então, assim, né, usar o instrumento acústico, mas criar uma sonoridade moderna, criar uma sonoridade que vira uma marca registrada de um determinado músico. Acho que isso que é o mais importante do uso dos pedais ou do uso dos efeitos hoje em dia. Acho isso muito, muito, muito bacana. Tenho visto muitas coisas legais nesse sentido. Você está mutado. E você sente que, em comparação a quando você começou no estúdio, lá, final dos 80, começo dos 80, em relação a hoje, com todos esses avanços, assim, você sente que os artistas estão mais livres e mais habituados, com mais personalidade com esses recursos? Isso está dando mais liberdade? Sente que eles estão mais livres com isso? Bom, meio que acrescentando a conversa anterior dessa coisa dos músicos hoje terem a informação, mais informação hoje do que a gente tinha naquela época. Eu concordo plenamente que a gente tem muito mais informação hoje, né? E é por isso que tem todas essas sonoridades diferentes, essas coisas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com a outra opinião de que, antigamente, para a gente conseguir uma sonoridade, para a gente conseguir uma coisa um pouco diferente, a gente tinha que se fuder pra caralho para conseguir chegar naquele resultado que a gente imaginava, ou que a banda imaginava, ou que, né, procurando algumas informações disponíveis, o que era muito difícil, conversando com algumas outras pessoas. Então, assim, se hoje o músico, vamos falar de músico, né? Músico, se hoje o músico se ele não continuar nessa pesquisa, se ele não continuar acrescentando ao som dele, é muito fácil de ir para a banalidade, é o que eu quero dizer, entendeu? Assim, essa coisa da música eletrônica, tem, né, de muita gente fazendo música eletrônica sem ter nenhum conhecimento musical,
Então, assim, você tem essa facilidade do software, tem as harmonias todas prontas, as progressões, tudo pronto, não sei o quê, vai fazendo, vai, mas ele não sabe por que está fazendo aquilo, não sabe por que. Então, a mesma coisa com a sonoridade, entendeu? Se o cara não toca, se o cara, né, não funde esses recursos com a sua sonoridade, fica banal. Então, assim, tem esse lado da música que está ficando muito tudo igual, tudo maior, tudo não sei o quê, tudo as mesmas harmonias, as mesmas melodias, nada muda. Então, assim, eu acho que nesse sentido, para os músicos de verdade, para os músicos que realmente tocam música e conhecem a música e tal, tá sendo assim super maravilhoso. Cada vez a gente tem músicos com mais sonoridades, com mais experimentos, com mais ruídos, com mais, entendeu? É muito bacana. Pena que a gente tem esse outro lado que eu sinto um pouco. Mas eu garanto que se o Marcelo Birk tivesse gravado contigo, Victor, os discos dele, assim, ele não teria passado por experiências traumáticas como aquele relatou aqui, né? Pois é. Eu posso te assegurar que sim, e gostaria muito de ter feito. Desde que não fosse na época que tu tinha o Haddad no teu estúdio, né? Não. Mas, pô, com uma máquina de rolo, sem dúvida, né, cara? Pois é. Como é que era o nome do vocalista da tua banda? Era eu mesmo. Se estiver falando da outra banda, o Graforreia... O Graforreia. Falando do Graforreia. Frank Jorge. Frank Jorge. Ele eu gravei no meu estúdio. O trabalho dele. Quando foi isso? Eu não me lembro exatamente. Eu acho que foi em 90 e alguma coisa. Uhum. Não me lembro. Mas eu gravei um trabalho dele lá. Uhum. Por isso, quando você falou do Graforré, eu me lembrei do... Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim. Vamos aqui passar para as considerações finais, né? Vamos passar para você. Eu vou deixar para cada um fazer suas considerações, passar um contato no final, assim, para quem quiser localizar vocês, ouvir vocês, né? E vou deixar uma pergunta no ar, assim, para encerrar, assim, para passar para o pessoal, assim, o que essas sonoridades ruidosas representam para a arte como um todo, para a arte de vocês? Quem começa? Vou deixar livre para quem se habilitar. Se demorarem muito, eu vou escolher. Posso começar? Vai lá. Opa. Bom, vou responder a pergunta, deixar no ar. Eu acho que, pelo menos para mim, o ruído é uma forma de expressão, é um caminho, não é o sem querer, né? Não é o barulho pelo barulho, é barulho proposital, eu quero este barulho, eu quero aquele barulho, eu quero este ruído, eu quero aquele ruído. Acho que é uma forma de expressão, é um caminho artístico, né? Como a gente pode ter caminhos de várias formas diferentes. E aí deixar para todo mundo que puder ouvir o meu disco que saiu agora em março, chama Menier, que inclusive é uma síndrome de dislexia auditiva, então vocês têm uma noção do porquê. Que saiu agora em março, ainda não tem show, porque ele saiu exatamente pré-pandemia, então ano que vem, se Deus quiser, vai rolar show. E para me achar é basicamente fácil, meu nome não é nada comum, então Iramir Neto, você colocar no Google vai aparecer o meu Instagram, o meu Facebook, o meu site, não aparece outros. E no Instagram, Facebook, derivados é Iramir Neto, então espero todo mundo lá. Ouçam os discos, o trabalho de todo mundo, da galera que está fazendo coisa hoje, coisa nova. Baixem a guarda, né? Dê play primeiro para depois falar gosto ou não. Tem muita gente que não dá o play, né? Então, dê o play, ouve. E não uma vez só, tá? Eu aprendi com muita gente que ouve uma vez, ouve duas. Na terceira, se você não gostar mesmo, tudo bem. Você fala, não curti, mas calma. A gente já passou muita experiência de dar play, não gostar na primeira e depois entender aquele processo todo do que o cara quis falar pra gente, né? Acho que é isso. E queria agradecer muito, muito pelo convite. Achei o papo foda. Muito bom estar aqui com todo mundo e poder bater esse papo. E cada vez mais, espero mais encontros como esse, que o ruído é uma bênção para todo mundo. Valeu. Valeu, legal.
Próximo. Bom, eu posso ir agora. Também gostaria muito de agradecer ao papo, ao convite e conhecer algumas pessoas pessoalmente, assim, né? Que eu conheço de nome, mas não conhecia pessoalmente. E gostaria de ter a minha vida sempre foi áudio. Eu sempre vivi isso, nunca fiz outra coisa diferente. Gostaria de ter gravado todos vocês em algum momento. Eu sempre aprendo muito mais do que dou, eu acho. Eu aprendo muito mais com músicos, com tipos de música, e para mim não existe uma música certa, uma música errada, não existe um conceito certo, um conceito errado. Cada um tem sua visão, cada um faz a música que lhe convém ou que serve na sua estética, e eu respeito muito isso, sempre respeitei e sempre procurei. Claro que, né, cada um tem seu estilo, cada um tem coisas que eu gosto pessoalmente, tem coisas que eu não gosto tanto, e mesmo quando eu não é parte da minha formação musical, da minha experiência musical, eu procuro pesquisar, eu procuro entender, eu procuro, né, ir atrás daquela sonoridade ou daquela coisa para tentar chegar ao que o músico quer, ao que a pessoa tem para dizer, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa natural minha, e de novo, obrigado pelo convite. Gostaria muito de poder conhecer todos pessoalmente, lá, tipo, conversar, como alguém já falou, aí no bar tomando uma cerveja. Exato. E como te encontramos, Vitor? Bom, tem minha página direta, vitorfranca.com, direto, mas tem o Facebook também, Vitor França, super fácil, não tem nada, Facebook Vitor França, e tem o www.vitorfrança.com. Beleza. Obrigado, direto. Victor. Obrigado a você. Uhum. Zé Antônio, Marcelo Birk, Adriano, você o que esse som ruidoso representa para a arte de vocês? Então, tem algumas coisas que eu queria falar, assim, esses papos são sempre muito bons, né? A gente sempre aprende muito, assim, eu concordo muito com o que muita gente falou, coisas que o Marcelo falou, que o Eramir falou, que o Vitor falou, que o Adriano falou. Eu sempre faço esse exercício que o Eramir lembrou muito bem, que eu ouvi muitas vezes uma música, né? Eu também tenho esse exercício que o Vitor falou, de entender outros ritmos, outras coisas, porque a gente tem que fazer isso, né? Eu acho que não existe música boa e música ruim. Eu acho que existe a música que te toca, e mesmo assim, talvez uma música não me toque hoje, daqui a um ano me toque muito. Então, classificar se essa música é boa, se essa música é ruim, é uma coisa que não deve ser nunca dita por ninguém. Assim, acho que a gente tem que ter respeito pela música. E aí vai esse conceito, né? A gente lembra um pouco desse conceito de ruído, né? Eu sempre me questiono muito que ruído é uma coisa que a gente, em princípio, é uma coisa que atrapalha a comunicação, uma coisa que incomoda. Eu acho que o ruído, no caso da música, é uma coisa mais de provocar, ou até de provocar um incômodo, mas é uma coisa que tem que ser positiva. E o ruído tem sua beleza. Eu acho que a função do ruído é isso, é cumprir a beleza de alguma forma, seja em beleza harmônica, seja em beleza de agressividade, seja de energia, seja o que for, mas eu acho que a gente tem que usar isso dessa maneira. E ter essa compreensão que o que é ruído para mim não é ruído para você, ou pode não ser ruído para o Iramir, e provavelmente que para a gente é bonito, para os nossos pais pode ser uma coisa muito ruidosa. Eu lembro muito da minha mãe, que eu ouvia Nick Cave e Motorhead, ela falava que era tudo igual. Então, para ela, isso era ruído, que é uma coisa absurda. Então, eu acho que vamos abrir nossos ouvidos a todo tipo de ruído, né? Ser mais generosos com os outros e tentar compreender que a nossa opinião vale muito pouco no final das contas. Uhum. Ouvidos audaciosos são bons. E como os seus contatos,
Zé Antônio Godoal, estou lá nas redes, no Facebook, no Instagram. Quem quiser me procure, adoro trocar uma ideia. Gosto de bater papo, que deu pra perceber que eu falo demais aqui. Mas é um prazer aqui estar com vocês, né? Eu sempre aprendi muito, queria agradecer a todos e agradecer a você pelo convite também. Opa, que isso, estamos aí, Zé. Vamos passar agora, eu vou escolher agora, vamos de Adriano. Adriano, suas considerações finais a respeito dessa estética que você adotou, do ruído para sua arte, para a arte em si. Eu acho que uma consideração final que eu queria fazer aqui sobre o que o ruído na música representa para mim é que eu acho que é muito complicado para mim tentar transpor esse sentimento, por exemplo, de uma forma coerente em uma frase ou então um conjunto de palavras, entende? Para tentar descrever o que eu estou sentindo. É por isso que eu faço música, porque é a forma com a qual eu consigo me expressar da melhor forma. Então, se eu pudesse, por exemplo, ligar a guitarra agora e aí botar um reverb no máximo, botar o ganho aqui no Vox também no máximo, acho que eu conseguiria expressar muito melhor o que eu estou sentindo, entende? Porque eu acho que a música é uma linguagem que sobrevive sozinha, entende? Acho que seria mais fácil de eu me expressar musicalmente do que em palavras, então fica complicado para mim falar, só consigo colocar que é essencial para mim o barulho na música. O silêncio também, mas o ruído principalmente. E Então, acho que essa é a minha principal consideração. E na internet eu não tenho Instagram, mas eu uso o Instagram da banda, da Moonpix, que é Moonpix Moon. É onde a gente está mais acessível, é pelo Instagram. É isso. e Obrigado a também, todo mundo por também ter no me site do convidado. selo, opa, estamos aí, no site do selo Midsummer Madness também tem bastante material lá, tem vídeos. Sim. Foi lá que eu ouvi seu som pela primeira vez e achei fantástico. Obrigado. É o selo que a gente está fazendo parte com o Rodrigo Lariu. Grande Rodrigo. Muitos e muitos anos de bons serviços prestados à música, música independente, rock and roll. Beleza, obrigado, Adriano. Vamos fechar com o Marcelo Birk, né? Suas considerações, Birk. Bom, vou agradecer o convite, antes de mais nada, foram ótimas as discussões, me acrescentou muita coisa. E já indo direto para o assunto, assim, eu confesso que eu fico um pouco incomodado quando sou chamado para fazer uma definição, assim, porque sempre me parece que no momento que se define, se exclui várias outras coisas, né? E o ruído talvez seja justamente uma inclusão tão radical que a gente não consiga distinguir mais certas coisas, né? Mas também, seja qual for a definição de ruído, ela está sempre, de ruído ou de música, isso está sempre dentro de um enquadramento que é aceito ou não. E talvez na minha estética seja justamente isso, uma coisa que fique, não é de todo música, mas também não é de todo ruído, que fique num in-between ali, né? Uma coisa que pode ser tanto uma coisa quanto outra. Porque me parece que essas definições todas, elas sempre têm uma conotação política. Em última análise, elas sempre têm uma conotação política. E no momento que se define para um lado ou para outro, me parece que na esteira vem uma conotação política, ou talvez o contrário também, né? Difícil dizer o que vem antes, se o ovo ou a galinha. Então, eu particularmente tenho feito muitas experiências nesse sentido, de trabalhar coisas que estejam, de fato, num meio termo, que é música até certo ponto, mas também é ruído até certo ponto. E talvez isso venha muito, essa minha preferência estética, venha muito do fato de eu pensar muito mais como um artista visual do que como um músico. Ultimamente eu já não me interesso mais tanto em me informar sobre música, mas me informo muito sobre artes visuais. E isso recuperou para mim muito da minha vontade de fazer música. E talvez o ruído seja justamente isso, essa coisa de ter que fazer esse link entre coisas aparentemente díspares e que não tem uma conexão óbvia. Bacana. E como o pessoal pode ouvir você, ouvir suas músicas e
te contactar? Procura Marcelo Birk com CK no Google ali, vem vários. Agora tem um trabalho mais recente, uma trilogia de vídeos chamada Arqueologia Doméstica, que é, em função da pandemia, eu tive que garimpar os meus materiais, né, dentro de casa, faz parte do meu projeto de doutorado, então envolve toda uma questão de visualidade, de figurinos, performance, instalação e coisas do tipo. E música, evidentemente. Bacana, Birk. Muito obrigado, Birk. Obrigado a todo mundo. Não, Adriano. me permite só falar uma coisa antes de encerrar, me desculpe. Queria ter falado só que eu falei que você se referiu a mim várias vezes aí como old school. E dessa eu queria falar uma coisa, veterano, old school nunca, cara. Minha cabeça sempre tá para frente, então old school jamais. É isso aí. Desconstrução de alguns arquétipos, alguns estereótipos, como old school. No caso, o Birk também desconstruiu a questão do experimental, né? Então, tá bom. Aqui esse pessoal da Série do Ruído é o pessoal que chega para quebrar, né? Vamos quebrar com padrões e quebrar com estereótipos também, né? Nada mais apropriado para uma mesa como essa. Mas certo, gente, vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a todos. Adriano, Marcelo, Iramir, Victor, José Antônio. Foi uma conversa muito boa, muito produtiva, tá? Obrigado a todos. A todo mundo que está ouvindo a gente aqui, eu recomendo correr atrás, ouvir as músicas de todos esses artistas, que são todos muito recomendáveis, todos excelentes, tá? Então foram bem selecionados para essa mesa, assim, não só porque tinham que falar, mas também porque fazem músicas muito legais, muito boas e que acrescentam. E você que está ouvindo aí pode achar um pouco estranho assim, alguma das sonoridades desses artistas aí, mas dê oportunidade. Não vá, se não foi na primeira, como ele me falou, tenta a segunda audição, a terceira, dê oportunidade para os seus ouvidos, tá? Porque, gente, muito obrigado por tudo e eu agradeço de coração, tá? Certo? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Valeu, Digão. Obrigado, viu, pelo convite. Tá certo. Valeu, Digão. Foi legal aí a gente voltar a falar, acho que depois de uns 10 anos para mais, né? Por aí. Eu não lembro quando foi a última vez que a gente se falou.